Bom dia, terça-feira, 31 de março. Chegamos com mais uma edição do Combate ao Coronavírus. Informação e prestação de serviço para que o Brasil vença a luta contra a doença Covid-19. Ontem, em Brasília, ao lado de outros 4 ministros, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou a posição do Ministério. A importância de manter o máximo grau de distanciamento social para conter o avanço da pandemia. Ele disse que a medida é necessária para não sobrecarregar o sistema de saúde. No Senado, líderes dos partidos aprovaram um manifesto defendendo a importância do isolamento. Tudo que os especialistas, pesquisadores da área recomendam e que a gente aqui não cansa de repetir. Quem puder, fique em casa. Nosso programa quer tirar as suas dúvidas neste momento delicado. Por isso, a sua participação é essencial. Você manda a sua pergunta nas redes sociais para a hashtag PerguntaCorona. Tudo junto. Jogo da Velha, Pergunta Corona. Hoje aqui no estúdio a gente conversa com o pneumologista Caio Fernandes e com o infectologista Marco Aurélio Safadi. E nós abrimos esta edição do Combate exatamente com a declaração do ministro Mandetta, que reforça aquilo que especialistas do mundo todo e também a Organização Mundial da Saúde têm repetido de forma enfática. O ministro pediu novamente para que a população siga as recomendações dos estados e mantenha o isolamento social. E destacou que isso é importante para que as cidades tenham tempo de se preparar e melhorar seus sistemas hospitalares. A gente tem dialogado muito dentro do governo e eu tenho dialogado com os secretários estaduais e municipais dentro do que é técnico, dentro do que é científico, dentro do planejamento, quais seriam as condicionantes, o que a gente precisa ter na saúde nesta semana, na outra semana, para que a gente possa imaginar qualquer tipo de movimentação que não seja essa que a gente está. Por enquanto, mantenham as recomendações dos estados, porque essa é, no momento, a medida mais recomendável, já que nós temos muitas fragilidades ainda no sistema de saúde. No momento, a gente deve manter o máximo grau de distanciamento social para que a gente possa, nas regras que estão nos estados, dar tempo para que o sistema se consolide na sua expansão. Nós estamos aumentando o sistema, estão chegando equipamentos. A gente está que aguardar a quantidade de hospitais de campanha que estão sendo ainda construídos em várias cidades. Pois é sobre isso que a gente começa a conversar. A gente vai falar sobre os hospitais de campanha daqui a pouco, mas sobre essa tentativa de evitar a superlotação dos hospitais, que eu começo conversando com os senhores e dou bom dia a vocês. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa. Doutor Marco Aurélio, o senhor já percebe nos hospitais que o senhor frequenta, ou pelo menos nas conversas que o senhor tem, eu fiz essa pergunta ontem e reitero aqui hoje, já percebe uma lotação acima do normal, acima do que normalmente teríamos nesta época? Eu acho que é inequívoco que nesse momento a gente tem percebido um aumento nos hospitais, obviamente nas unidades que prestam serviço aos pacientes adultos. Então, se nas unidades pediátricas nós ainda não observamos esse impacto, né, nós estamos percebendo algo que habitualmente a gente vê nessa faixa etária, talvez até, vamos dizer, um menor movimento, nas unidades que atendem pacientes adultos, esse aumento é inequívoco. Muitas dessas unidades já estão com a sua capacidade, vamos dizer, perto do seu limite, né? É claro que há situações diferentes, em locais diferentes. É evidente que em São Paulo a gente tem um cenário que é diferente de outros locais do país, mas a resposta é sim, Márcio. A gente já percebe um aumento do movimento e... Mas só para ficar claro, de Covid-19. Exatamente, de pacientes com quadro suspeito de Covid-19, alguns confirmados. E lembrando aquele conversa que a gente teve há pouco, né? Infelizmente, nossos exames ainda não estão, vamos dizer, chegando num momento rápido. Então, muitos dos pacientes hoje interpretados como suspeitos, mas são casos que não há dúvida no manejo, a gente já tem, vamos dizer, uma experiência suficiente para classificá-los como assim. Eles só têm a confirmação, às vezes,
2 semanas depois de serem colhidos esses exames. Ao longo desse programa, a gente também vai falar muito sobre os testes que estão chegando aqui para agilizar exatamente o diagnóstico da doença nesses pacientes. Mas eu pergunto para o senhor, doutor Caio, porque ontem, nessa entrevista, o ministro Mandetta também falou o seguinte, que existe um desafio aqui no Brasil, a possibilidade de nós termos no Brasil não uma epidemia dessa Covid-19, mas surtos epidêmicos por causa das dimensões do nosso país, climas diferentes. A gente teria um surto epidêmico no Rio e São Paulo, depois no sul do Brasil, depois no centro-oeste, depois no norte. Quer dizer, a gente teria essa doença o ano inteiro por aqui. Qual é a avaliação que o senhor faz disso? A gente já sabe se o clima realmente tem... E faço uma nova pergunta. A gente já sabe realmente se o clima tem esse papel preponderante na disseminação da doença? São perguntas muito difíceis de serem respondidas porque a humanidade está convivendo com esse vírus há apenas 4 meses. Então, esse vírus foi inicialmente descrito em final de 2019. Nós estamos agora no final de março. Nós não sabemos como é o comportamento desse vírus ao longo do tempo. Nós podemos fazer alguns paralelos com outras epidemias do passado, mas eu gostaria de reforçar, Márcio, que essa epidemia do Covid-19, ela não se parece em nada com a epidemia que nós passamos em 2009, com a epidemia do H1N1. Então, toda a informação que a gente tirar daquela epidemia, ela tem que ser bastante relativizada. O que a epidemia do H1N1 em 2019 nos mostrou? Que você teve um surto forte no começo e depois teve exatamente esse comportamento que você descreveu. Eventualmente, você tem novos surtos, todo ano, eventualmente, sobe a incidência de H1N1. O Marco está aqui para não me deixar mentir. Será que isso vai acontecer com o Covid-19? Nós não sabemos. Mas o que a China está mostrando é que depois de 3, 4 meses, a incidência de casos novos começa a diminuir. Vamos torcer para que ela não volte a subir. Mas a China, mal ou bem, tem um clima só ali, está todo o país no hemisfério norte. O Brasil realmente tem um pedaço no hemisfério norte, um pedaço grande, naturalmente, no hemisfério sul, e climas bastante diversos por essa dimensão norte e sul que nós temos aqui, que a China não tem, que os Estados Unidos não têm. É um país mais horizontal. Teremos essa possibilidade de, no sul, por exemplo, a doença ser mais grave do que no nordeste? Se bem que o Ceará está quente, está cheio de casos no Ceará. Exatamente. Então, eu acho que a gente não acho que isso vai ser um fator preponderante na gravidade dos casos. A gravidade dos casos vai ser muito mais determinada pelo perfil do paciente individual do que pelo ambiente em questão. Bom, a gente vai continuar a conversar sobre isso. Vamos só fazer uma paradinha aqui, porque em Brasília, o estádio Mané Garrincha vai ser usado como um hospital de retaguarda na luta contra o coronavírus. Vão ser montados 200 leitos para os pacientes que tiverem alta nas UTIs. Palco de grandes partidas de futebol e shows internacionais. O Estádio Nacional Mané Garrincha assume outra finalidade em meio à pandemia do coronavírus. Desde ontem, ele está sendo reformado para virar um hospital de retaguarda. Aqui serão instalados novos leitos para evitar que o sistema de saúde público e privado fique sobrecarregado. Mas os leitos não serão montados no gramado. Eles vão ficar aqui, acima das arquibancadas, nesse lugar usado como camarote para os eventos esportivos e culturais. Aqui é bastante amplo e vão ficar 200 leitos. Nos próximos 15 dias nós teremos, sem sombra de dúvida, já alguma coisa funcionando aqui. Há uma previsão do mundo inteiro, né, e aqui também dos epidemiologistas, que agora no mês de abril esse pico ele sobe. Nós trabalhamos dia e noite para achatar esse gráfico. Essas medidas de contenção são fundamentais. A gente tem pedido que a população mantenha o isolamento, evite de qualquer sorte estar transitando na rua, porque a gente tem visto que isso funciona. Além do isolamento social, o governo reconhece que outra medida importante para conter o vírus é fazer mais testes na população. Até agora, 8.000 pessoas passaram pela testagem. A gente que tentou comprar testes, há 2 semanas que a gente tenta comprar testes, não tem conseguido, mas essa semana nós estamos efetivando uma compra de 100 mil testes. Fizemos um pleito para o Ministério da Saúde para nos liberar 200 mil testes também, então quem acontecer primeiro virá. Hospitais de campanha por todo o país e também são muitos os exemplos de solidariedade nesta epidemia. No Rio de Janeiro, empresários, empreendedores sociais e representantes do setor público se uniram para ampliar o número de leitos de UTI na rede pública do estado. O resultado da mobilização surpreendeu. O Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro está em obras. Já recebeu 27 monitores e vem muito mais por aí. Hoje, o Hospital Universitário conta com apenas 16 leitos de UTI. Serão 60 leitos totalmente equipados para reforçar o combate à epidemia de coronavírus. Em menos de uma semana, por meio de uma campanha que começou numa rede social, o movimento União Rio
arrecadou cerca de 10 milhões de reais de mais de 700 doadores. É uma pena que a gente tenha que fazer esse tipo de campanha, mas como é importante fazer esse tipo de campanha, especialmente nesse momento. Eu não perguntei para o senhor, doutor Caio, mas imagino que o senhor também esteja vendo já uma certa procura acima da média por Covid-19. Uma certa não, um aumento brutal da procura. Em termos da população adulta, é absolutamente impressionante a mudança de perfil nesses últimos 15 dias. Como a minha atividade como pneumologista, agora ela se destina basicamente a tratar pacientes com Covid-19. E não só a minha, a de vários colegas que a gente compartilha. Então, o aumento é brutal. E a demanda de leitos de UTI está aumentando de forma bastante importante e a demanda de leitos de enfermaria para pacientes menos graves também aumenta de forma muito importante. Daí a relevância da construção de hospitais de campanha. Vai ser absolutamente fundamental agora em abril, quando a epidemia será agravada aqui no nosso meio. Mas a gente vai ter novos leitos, vai ter o hospital que tinha 16, vai passar a ter 60, mas a gente tem médico para isso? A gente tem enfermeiro para operar esses leitos todos? Esse talvez seja o principal gargalo, né? Mas eu compartilho 100% dessa opinião. Acho que, para quem nos escuta, é importante ter em consideração nesse momento que é muito louvável, vamos dizer, essas medidas de nós nos anteciparmos de alguma forma, claro que a coisa é urgente, mas nos anteciparmos no sentido de disponibilizar para a população, a hora que essa pandemia assumiu uma proporção maior em alguns locais, hospitais e leitos para atendimento. Então, isso está sendo feito, eu acho louvável que isso seja feito. Essas iniciativas a gente está vendo se replicar nos hospitais em que a gente trabalha, hospitais universitários, hospitais públicos, hospitais privados, estão se, vamos dizer, adequando para isso, e isso é crucial para o manejo dessa doença. O principal gargalo, Márcio, que eu enxergo, é que não haverá a mesma facilidade em encontrar profissionais de saúde habilitados para trabalhar nesses hospitais. Então, é muito importante nesse momento, né, a gente preservar essa força de trabalho dos profissionais de saúde, oferecer condições adequadas para que eles trabalhem. Então, acho que os esforços nesse momento têm que ser também no sentido de lembrar que os profissionais de saúde necessitam das condições ideais de trabalho, né? Lembrar deles nesse momento. O ministro Mandetta falou exatamente isso ontem na entrevista coletiva, quando ele diz que ele pediu para que as pessoas que tivessem um tipo de máscara em casa, naturalmente máscaras novas, doassem. São as máscaras N95. Eu acho que a gente tem essa imagem aqui no telão. Percebam que é uma máscara mais bojuda, né? A gente percebe que é uma máscara que funciona melhor e que já estaria faltando em alguns hospitais do Brasil. O ministro Mandetta disse o seguinte: se você por acaso comprou essa máscara para se proteger, não precisava, mas se você comprou essa máscara, está nova, leve num hospital perto da sua casa, leve num posto de saúde perto da sua casa. Qual é a característica dessa máscara? Por que ela seria tão importante? Por que ela é tão importante para vocês? E o quanto ela já faz falta neste momento em alguns hospitais? Já tem notícia disso? Essa máscara, já temos notícias, a N95 está em falta. Essa máscara, ela é em especial porque ela protege de aerossóis. Então, vamos imaginar que o vírus esteja disperso no ar. Esse tipo de máscara impede a contaminação. O Covid, ele não costuma ficar no ar. Ele costuma ser contaminante por gotículas. Então, em teoria, a máscara cirúrgica convencional para a população em geral seria suficiente para proteção. Por que o profissional de saúde precisa dela? Por exemplo, quando ele vai fazer algum procedimento que gere essas gotículas de dispersão. Por exemplo, na hora de entubar um paciente ou na hora da fisioterapeuta aspirar um paciente. Aquelas gotículas que ficam no ar podem contaminar o profissional. Então, esta máscara deve ser destinada preferencialmente para a proteção do profissional de saúde. Estima-se que até 20% da equipe multidisciplinar vai ser acometida e vai sair da batalha contra o coronavírus por doença. Então, a gente tem que realmente, como o Marco falou, proteger os profissionais ao máximo. E antes do programa começar, o Dr. Marco estava falando que essa máscara já está caríssima no mercado. Qual foi o valor que o senhor pagou? Caríssima. Ontem o Jornal Nacional, reportagem da Alan Severiano, mostrou isso. Os preços absurdos que as empresas já estão cobrando por máscaras. Ele nem falava dessa máscara especificamente, mas essa aqui, qual é o preço que o senhor pagou? Caríssima, Márcio, e indisponível. Né? Você não encontra. Essas máscaras de maior proteção, como a N95, o PFF2, que são máscaras que têm uma maior eficácia e que, portanto, devem ser reservadas para determinados procedimentos médicos, como o Dr. Caio comentou, essas você tem muita dificuldade em encontrá-las e esse é um fenômeno mundial. As outras máscaras, que a gente chama de máscaras cirúrgicas, que são as mais simples, claro que qualquer tipo de máscara, algum grau de proteção, ela vai oferecer, levando em conta as características de transmissão desse vírus, né? É claro que a gente espera, e esse grau de proteção é tanto maior quanto mais efetiva for essas máscaras. Portanto, há uma carência hoje dessas máscaras. O
o que a gente está ouvindo dos colegas nossos médicos da Europa e dos Estados Unidos que têm conversado comigo, etc., é que mesmo em locais como a Europa e os Estados Unidos, hoje há dificuldade em encontrar essas máscaras para os profissionais de saúde trabalharem. Então, acho que esse, vamos dizer, é um momento de nós tentarmos nos mobilizar de alguma forma, empresários, etc., no sentido de garantir um estoque adequado de máscaras, principalmente para aqueles que estão na linha de frente. Essa falta de material, essa falta de mão de obra não é uma preocupação apenas do Brasil. A gente vai até Nova York, ao vivo, conversar com a nossa repórter Sandra Coutinho. Sandra, bom dia para você. O governador aí de Nova York pediu ajuda para profissionais de todos os Estados Unidos. Não teve vergonha de pedir ajuda, não é isso? Nem pode, né, Márcio? O governador Andrew Cuomo, ele nem esperou aquela coletiva que ele tem dado todos os dias e postou numa rede social o seguinte apelo dramático. Peço que profissionais de saúde de todo o país, se as coisas não forem urgentes na sua comunidade, por favor, venham para Nova York. Nós precisamos de alívio para os enfermeiros, nós precisamos de alívio para os médicos. Se puder, nos ajudem. Nós retribuiremos o favor quando vocês precisarem. A preocupação dele se justifica. 1/3 das mortes nos Estados Unidos foi registrado aqui em Nova York. Quase 1.000 pessoas já morreram de Covid-19 no estado. Em todo o país são 3.170 mortes, o que indica que o país deve ultrapassar ainda hoje o total de vítimas da China, que foi de pouco mais de 3.300 mortes. E Andrew Cuomo ele ainda alertou que o pior ainda está por vir. Ele falou numa tsunami de casos com registros de 700, 800 mortes, números parecidos com aqueles que a gente tem visto na Espanha e na Itália. E nem o país mais rico do mundo tem recursos para atender todos os doentes, Márcio. Olha, o presidente Donald Trump e os governadores, eles não se entendem sobre o fornecimento de testes, leitos, respiradores para atender a população, né? O Trump disse que todos os estados receberam os recursos que precisavam. Só que os governadores estão reclamando. Eles dizem que não tem respirador para todo mundo, principalmente para os doentes graves. No estado de Illinois, essa discussão que vocês estavam tendo sobre as máscaras, o governador disse que recebeu um lote de máscaras. Só que ele precisava da N95, recebeu máscaras comuns que não são indicadas para lidar muito de perto com pacientes com a Covid-19. E ainda faltam testes em vários estados, mesmo depois que o Trump anunciou a autorização do uso daquele novo teste que daria o resultado em 5 minutos. E olha, falar em testes, isso sem falar nos primeiros lotes que estavam dando resultados errados. Eles eram muito imprecisos e acabaram levando as autoridades de saúde aqui dos Estados Unidos a acreditarem que o número era menor, quando, na verdade, o número de casos estava subindo muito rapidamente e os testes estavam dando resultados imprecisos, Márcio. Ô, Sandra, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate. Como sempre, grandes informações para você. Obrigado. Doutor Caio, em cima do que a Sandra falou, eu sei que é uma realidade diferente, um país, uma cidade diferente do que a gente tem aqui, mas a gente pode usar Nova York como exemplo do que e se precaver aqui, enquanto não temos esse pico de casos que eles estão tendo lá, de alguma forma aprender com a lição deles e tomar precauções aqui? Com certeza, né? Nova York tem hoje 5% dos casos de coronavírus do mundo. É uma coisa absurda numa cidade especificamente. E São Paulo tem algumas semelhanças como metrópole com Nova York. Então, acho que a gente pode, sim, aprender com eles. E o isolamento, a recomendação que o Mandetta deu na frase dele, eu achei, quem puder, fique em casa. Acho que a gente tem que reforçar isso cada vez mais, porque o isolamento é a melhor medida hoje de prevenção da contaminação. Essa característica de São Paulo e Nova York seria o quê? Densamento populacional, muita gente morando junto, ainda temos as comunidades, falta de saneamento em algumas, tudo isso agrava o quadro. Sem dúvida, sem dúvida. Não há, a gente antecipava que provavelmente Nova York seria o epicentro da doença na América do Norte, que São Paulo provavelmente seria o epicentro da doença aqui na América do Sul. E isso parece estar se desenhando, pelo menos os números preliminares apontam para isso, né, na situação de São Paulo, a nossa densidade demográfica, as características da nossa população, etc. Pobre. Você tem locais, vamos dizer, desassistidos do ponto de vista socioeconômico, muitos indivíduos habitando o mesmo cômodo, uma
compreensão limitada da importância dessas medidas. Então, nunca é demais enfatizar, Márcio, que nesse momento essas medidas de contenção têm como único objetivo poupar, vamos dizer, um número maior de agravos relacionados a essa doença. Esse é basicamente o objetivo dessas medidas. E elas, na medida do possível, têm que ser respeitadas. Quer dizer, aqueles indivíduos que puderem devem permanecer em casa nesse momento. Se a gente tem que aprender com os erros, com os problemas, também temos que aprender com os acertos, como, por exemplo, da Coreia do Sul, Singapura, que usaram como estratégia para combater a doença os testes para detectar a Covid-19 em larga escala. A recomendação da Organização Mundial da Saúde para todos os países é que é preciso intensificar esses testes. Em São Paulo, cidade com maior número de casos da doença, o Instituto Adolfo Lutz, que centraliza a emissão dos laudos dos exames, tem uma fila de milhares de amostras. E a cada instante chegam mais. Carros de municípios entram e saem todos os dias. Eles trazem novas amostras e vêm buscar resultados de exames em análise no Instituto Adolfo Lutz, ligado ao governo do estado. Segundo a Secretaria de Saúde, o Instituto tem capacidade de processar cerca de 400 exames por dia, mas tem recebido 1.200, 3 vezes mais. O resultado de um teste para o novo coronavírus, que leva entre 24 e 48 horas para sair, está demorando até 10 dias. Isso na teoria. Recebemos denúncias de funcionários de UBSs. Uma delas mostra que o exame de uma paciente foi enviado para análise no dia 16 de março. E, segundo o profissional, o resultado não saiu até hoje. Outra amostra de uma profissional de saúde foi enviada no dia 17. A última informação do sistema ainda era do dia 24, dizendo que o exame estava em análise. Esse físico que estuda a doença diz que a demora dos testes pode confundir as pesquisas. Eles estão demorando mais tempo para sair e isso faz com que a curva de crescimento pareça estar mais lenta, né? Nós devemos ter cuidado com a interpretação desses resultados, no sentido de que pode ser que haja algum efeito da própria epidemia estar mais lenta, mas também pode ser simplesmente o fato de termos feito menos testes e, portanto, parece que tem menos gente doente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, só a capital mandou 14 mil testes que estão parados, aguardando análise no Adolfo Lutz. O governo reconhece que precisa acelerar a testagem e faz promessas para daqui 2 semanas. A partir da semana que vem nós vamos ampliar no Lutz para 1.800 testes dia. Vamos contar também com o Instituto Butantan produzindo mais 1.000 testes dia. E em 15 dias nós conseguiremos atingir 10 mil testes dia no estado de São Paulo. Além da expansão de capacidade de processamento da rede laboratorial para o SUS, nós estamos comprando testes da rede privada para poder dar conta desses exames acumulados. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo declarou que a capacidade do Instituto Adolfo Lutz para fazer testes do novo coronavírus aumentou de 400 para 1.000 testes por dia, mas que esse aumento ainda é insuficiente e que ainda há uma fila com 12 mil amostras sem resultado. 500 são de pacientes internados em estado grave. Com outros laboratórios fazendo os testes, o governo estadual reforçou que prevê uma expansão na capacidade para 1.800 testes por dia até a segunda quinzena de abril. Enquanto isso, a cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, vai começar esta semana a fazer uma testagem em massa contra o novo coronavírus. O município vai ser o primeiro do Brasil a fazer isso, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Por isso que a gente vai ao vivo até Niterói conversar com a repórter Larissa Schmidt. Larissa, bom dia. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. Começar dizendo que eu estou aqui na estação Araribóia, é uma estação de barcas, acaba de chegar uma das barcas, por isso que a gente vê bastante gente agora junto, algumas pessoas próximas, outras respeitando o distanciamento social de 1,5 metro e 2. Aqui na estação das barcas, o que a gente tem observado é que existe um policiamento forte aqui na frente, as pessoas respeitam esse distanciamento no saguão, mas diariamente o que a gente mostra nos telejornais locais é que na hora de entrar nas barcas existe um afunilamento e as pessoas acabam se espremendo até entrar na barca, que tem uma política aí de distanciamento que está funcionando dentro
mas existem esses gargalos ainda na saída e na entrada das barcas. Agora vamos falar dos testes aqui em Niterói, né? A prefeitura anunciou a compra de 40 mil testes dos Estados Unidos, testes rápidos. Eles devem chegar na quarta-feira e ela pretende começar já a aplicar esses testes na quinta e sexta-feira. Não só em profissionais da saúde ou doentes graves, mas estender a aplicação desses testes também para pessoas com sintomas leves, porque a ideia é promover o isolamento social o quanto antes e assim que possível. A gente acabou de ver nas reportagens, né, Márcio, que o teste usado hoje no Brasil, o teste molecular, ele exige uma logística, né? Além da fabricação dos reagentes, é preciso um diagnóstico. Então, esses testes saem da Fiocruz, eles vão para as secretarias estaduais, depois as unidades de saúde coletam as amostras dos pacientes, levam para os laboratórios centrais, as cidades vêm do interior com essa demanda e isso acaba gerando uma fila muito grande. Os testes rápidos têm resultados em 15 a 20 minutos, mas a Sandra Coutinho também colocou uma outra questão, né? Eles precisam ser eficientes. Há problemas com testes rápidos nos Estados Unidos. A gente, inclusive, chamou o secretário de Saúde aqui de Niterói para dar mais explicações sobre esses testes, explicar exatamente como é que vai funcionar aqui na cidade. Mas os secretários também, a gente reconhece que eles têm uma agenda apertada, muito cheia. Ele não pôde estar aqui com a gente, mas nós vamos acompanhar durante a semana como é que isso vai acontecer. Além desses testes, o que a prefeitura está prevendo também para promover o isolamento social aqui em Niterói é o arrendamento de hotéis. Isso vai funcionar para a população de rua num primeiro momento e também para profissionais da saúde, profissionais de segurança pública, que neste momento não estão se sentindo confortáveis de voltar para casa, onde tem parentes já em isolamento social e por estar na linha de frente, eles podem agora optar, vai ser feita uma triagem, isso vai ser explicado ainda como é que vai acontecer, em voltar para hotéis enquanto estiverem trabalhando. A prefeitura também está distribuindo 80 mil kits de higiene nas comunidades aqui da cidade. Isso envolve aí álcool, sabão líquido, água sanitária, para que eles promovam aí a higiene dentro de cada casa, além de uma higienização que está sendo feita em algumas ruas de comunidades também, Márcio. Todas iniciativas importantes, Larissa. E a gente entende, claro, a ausência do secretário municipal de saúde de Niterói, a gente entende a sobrecarga de trabalho que ele deve estar enfrentando e não tem problema não. Sobre a qualidade dos testes, como você bem levantou, a gente vai falar ainda nesse programa sobre essa questão, sobre a qualidade dos testes rápidos. Muito obrigado, Larissa. Mas, começando a falar desses testes rápidos, como é que eles vão ajudar ao nosso país a controlar essa doença? Como é que a Coreia do Sul fez? Como é que a gente vai fazer? Há 15 dias saiu um estudo muito interessante, que fez bastante barulho no meio médico, dizendo que 80% dos casos foram transmitidos por pacientes assintomáticos, ou seja, ou muito pouco sintomáticos. O paciente tem uma tossezinha muito boba e você faz o teste, ele tem o Covid e ele transmitiu para 2 ou 3 pessoas. Quanto mais testes eu aplicar na população, mais eu identifico esses transmissores assintomáticos, mais precocemente eu consigo isolá-los e menor a transmissão que ele vai causar. Só para explicar a diferença, os testes que o Adolfo Lutz, por exemplo, está demorando a entregar, são os testes tradicionais, digamos assim, PCR. Eles detectam o genoma do vírus no meu corpo, é coisa rapidíssima. Quer dizer, é fácil detectar, logo no primeiro dia já aparece, mas analisar isso aí é que está entrando numa fila muito longa. Se você me permitir, Márcio, eu acho claro. Que é importante esclarecer um pouco a aplicação desses testes e eu tenho percebido que há uma certa confusão em como utilizar esses testes por parte da população e mesmo, vamos dizer, de alguns profissionais de saúde. Então, para que fique claro, o que nós temos hoje implementado aqui no Brasil são os testes de biologia molecular que são colhidos de amostras respiratória, né? E, portanto, eles se aplicam ao diagnóstico na fase aguda da doença, ou seja, quando o indivíduo apresenta os sintomas, né? Quando ele está doente, você vai lá, colhe uma amostra do trato respiratório, no nariz, na garganta, leva para o laboratório e por essas técnicas que a gente chama de PCR, que são técnicas de biologia molecular, você consegue identificar o vírus, que se chama SARS-CoV-2, que provoca a doença chamada Covid-19. Muito bem, esses testes, em princípio, são testes que ficam, vamos dizer, prontos em 48 horas, 24, 48 horas, mas há uma sobrecarga. E eu só queria aqui salientar que os profissionais que trabalham nesses laboratórios, como Adolfo Lutz e outros laboratórios similares, são muito competentes,
são indivíduos, vamos dizer, treinados para isso, mas que estão sobrecarregados nesse momento. Há um limite, vamos dizer, do que eles podem retribuir para a população nesse momento dos testes. Então, a culpa não é desses laboratórios, é porque há uma sobrecarga, eles têm limitação de indivíduos, de equipe qualificada, não é qualquer um que pode trabalhar com esses testes. Então, isso é necessário compreender. Mas o que eu queria, vamos dizer, enfatizar nesse momento é que agora virão testes rápidos, como tem sido colocado nas falas do Ministério, etc. Lembrar que há 3 tipos de testes rápidos, Márcio. 2 desses testes rápidos, um deles é também um teste molecular, ou seja, você colhe uma amostra do trato respiratório, coloca, vamos dizer, numa maquininha que lê em 10 a 15 minutos e mostra se você é positivo ou não. Esse é um tipo de teste rápido que já está por aí, mas que é um teste caro e que provavelmente não é algo que a gente vai ter acesso num primeiro momento. O que chegou ontem ao Brasil, desculpa cortar o senhor, 500 mil doses vindas da China, é uma gotinha de sangue. Isso, eu vou chegar lá, exatamente. Muito importante isso. Tem um outro teste rápido que também mede, vamos dizer, tenta investigar a presença do vírus na amostra respiratória, mas é um teste menos sensível, que é o que a gente chama de teste antigênico imunocromatográfico, mas que tem, vamos dizer, sua valia. Esses 2 testes, Márcio, é aquele que você... Quando perguntou, que o Dr. Caio respondeu, são muito úteis no início, vamos dizer, da circulação do vírus, para você rastrear o indivíduo que está infectado, isolar os seus contactantes e faz toda a diferença você dar o diagnóstico da doença naquele momento, no sentido de que aquele indivíduo fica imbuído, vamos dizer, da importância de se isolar e de comunicar a todos aqueles que estiverem em contato com ele e diagnosticá-los, uma vez que eles apresentam sintomas. Um terceiro teste rápido, e é isso que eu queria deixar claro, é o teste rápido gota de sangue. Esse teste não mede o vírus, ele investiga a presença de anticorpos, que são, vamos dizer, os anticorpos que nós produzimos quando adquirimos uma determinada infecção. Por isso ele só pode ser aplicado no 7º dia da infecção. Perfeito, Márcio. Ele leva tempo para que você produza anticorpos. Então, se você fizer esse teste rápido no indivíduo que começou ontem ou anteontem os sintomas, o anticorpo não vai estar lá, o que não quer dizer que um teste negativo exclua a doença desse indivíduo. Quer dizer, esse exame especificamente foi o que chegou ontem, 500 mil doses. Perfeito. Ele só vai ser aplicado a quem tiver sintoma leve. Eu acho que a mais importante, vamos dizer, aplicação desse teste é, por exemplo, no hospital onde o Dr. Caio trabalha, os profissionais de saúde desse hospital. A gente sabe que muitos deles tiveram quadros leves ou outras que não tiveram oportunidade de ter o seu diagnóstico. Então, você aplica esse teste nesses indivíduos que ficaram doentes a semana passada, 15 dias atrás, 10 dias atrás, e eu vou poder ter uma ideia, vamos dizer, do meu corpo clínico, dos profissionais de saúde, quantos já se expuseram a esse vírus, quantos, portanto, já têm, em princípio, uma imunidade e permitir que esses indivíduos, vamos dizer, trabalhem de uma maneira mais segura. E para a população, fazer estudos de prevalência, por exemplo, saber quantos se infectaram, que proporção da população teve a doença. Não, e também se o Dr. Caio isola, mas se o senhor começar a tossir, tiver febre, eu lanço um teste rápido nele, em 20 minutos, segundo o Ministério da Saúde, receba esse exame, se for Covid-19, vai para casa na quarentena de 14 dias. Exato. E se não for Covid-19, é uma gripe, continua aqui trabalhando para atender os pacientes. Só lembrando que tem um tempo para que esse exame seja detectável. Mas a partir que os sintomas aparecerem... A partir do início dos sintomas, normalmente, esses de anticorpos, para que fique claro, que é o teste rápido da gota de sangue. Cada teste tem, vamos dizer, a sua metodologia própria, mas, em princípio, não antes de 3 a 4 dias, e na maioria desses testes vai demorar quase uma semana para que você tenha um resultado que seja passível de boa interpretação. Pois é, sobre a qualidade desses testes, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e de Medicina Laboratorial tem alertado, tem feito um alerta, colocando em dúvida a qualidade desses novos testes laboratoriais que surgem por causa da demanda do diagnóstico da Covid-19. A gente conversa agora pela internet com Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, ele é presidente da entidade. Doutor Carlos, bom dia para o senhor. Já tiveram contato com esse novo teste chinês, até particularmente esse da gotinha de sangue que chegou ontem da China? Bom dia, Márcio, bom dia, colegas. Eu estava acompanhando a conversa aí, eles já esclareceram bastante as dúvidas em relação aos testes, mas em relação ao teste rápido especificamente, você tem diferentes fabricantes, diferentes tipos de testes. E esses testes precisam ser validados. É importante o laboratório
quem for utilizar esse tipo de teste, desenvolver essas validações, pegar amostras conhecidas e verificar a eficácia desses testes rápidos, né? Como já frisado aí, a importância de testar a população como um todo, né? Desde teste molecular também, a partir do momento que a gente tem esses testes disponíveis, e agora com a chegada tanto dos testes rápidos como das sorologias também, né? Que é o teste que você colhe, encaminha para o laboratório, também vê anticorpo também. Mas a facilidade do teste... Desculpa cortar o senhor, porque imagino que a preocupação dos senhores seja com um falso negativo. Isso, a qualidade do teste. Imagina, você vai dar um teste, está esperando o resultado, o paciente tem a doença e o teste dá negativo, isso é realmente um problema, né? O teste realmente acaba não tendo a sua eficácia desejada, né? Isso é um problema, gera mais dúvida, você acaba colocando em risco a população, né? Você imagina, para você testar um grupo de pacientes que são positivos, o teste libera todo mundo como negativo e você expõe esses doentes à população. Mas eu estou aqui com uma nota do Ministério da Saúde, que estava no website deles, e está bem claro para mim aqui, antes de começarem a ser distribuídos para o país, os testes passam por análise da qualidade pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, da Fiocruz. A análise de qualidade de todos os insumos adquiridos pelo Ministério da Saúde é praxe para garantir a segurança do produto, diz a nota. E termina assim, a expectativa é de que já a partir da próxima semana comecem a ser distribuídos para todos os estados do país, claro, depois desse teste. Mas eu pergunto para o senhor, depois dessa análise de qualidade, eu pergunto para o senhor, dá tempo? É rápido fazer essa análise? Dá tempo, dá tempo. É a questão de chegar o material... Você tendo as amostras disponíveis, amostras conhecidas, sabidamente positivas de pacientes conhecidos, você realiza essa validação, testa essa eficácia dos testes, né? Porque você precisa conhecer o momento da coleta desse sangue desse paciente, para saber, o paciente está no 6º dia de doença, está no 7º dia, no 8º dia, no 9º dia, para poder realmente testar esses anticorpos nesse período que o teste ele acaba detectando, né? São 2 tipos de anticorpos, só para explicar rapidamente. Anticorpo IgM, que é uma infecção aguda, que pega a partir do 7º, 8º dia de doença, tá? O PCR ele pega no início, como já colocado pelos colegas, a partir do 1º dia. E depois a gente tem o anticorpo da subclasse IgG, que aí vê cura. Aí depois para testar na população, para ver se a população já foi exposta ao vírus e já foi curada. Agora, então, são 2 situações. Desculpa, doutor Carlos Eduardo, agora só uma última pergunta muito rapidamente. Quantos testes precisam ser feitos, quantas análises precisam ser feitas nesses testes para ver se eles funcionam ou não? Recebemos ontem 500 mil doses. Quantas precisam ser testadas? Então, dependendo dos protocolos de validação, normalmente esses protocolos variam em torno de 100 a 300 dosagens, mais ou menos, por categoria de amostra, né? Você pegar amostras sabidamente negativas, amostras sabidamente positivas, num determinado período de tempo, a partir do 6º dia de doença, 7º dia, 8º dia, entendi, e assim por diante. Aí tem que conhecer o protocolo que vai ser feito no Ministério. Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Márcio. Um abraço, colegas. Tchau, tchau. Só tem um problema, né? Mais um desafio aí pela frente. A Coreia do Sul, o que fazia? Pegava um caso, fazia teste, descobria, isolava os contatos todos. Aqui no Brasil, no Jornal Nacional, eu acompanhei o trabalho da Vigilância Epidemiológica aqui de São Paulo com o primeiro paciente, aquele que veio da Itália, fez um churrasco em família, reuniu 30 pessoas, todo mundo em risco. Aí a Vigilância Epidemiológica checava, monitorava, controlava o paciente, esse paciente 0, e também as 30 pessoas. Se a gente começar a fazer 500 mil testes, a gente tem equipe de vigilância epidemiológica para controlar 500 mil pessoas e mais os contatos dessas 500 mil pessoas testadas? Não, com certeza não, né? Nós vamos ter que contar com a conscientização da população e fazer o isolamento enquanto aguarda o resultado e, principalmente com o resultado positivo, forçar um isolamento um pouquinho mais intenso. Mas eu queria só retomar algo que você colocou com relação ao falso negativo dos testes. Se o teste vai ser bom ou não, a Fiocruz vai testar e nós vamos avaliar isso na prática clínica com a capacidade diagnóstica. Mas pense, pior do que não ter um teste é ter um teste que você não confia. Imagine que eu tenho um profissional de saúde que tem um quadro frustro de gripe, eu vou fazer o teste, esse teste me dá negativo e o paciente tem
a doença. Esse profissional de saúde vai atender um sem número de pacientes. Transmitindo a doença. Para pacientes já com algum problema respiratório ou não, que ele vai atender pacientes com outros problemas que vai ser agravado pelo Covid. Então, a gente realmente tem que ter certeza e tem que ter o melhor equipamento possível para poder avaliar esse tipo de situação. Quer dizer, por tudo isso, e é claro que os testes são importantes, é claro que a gente tem que valorizar a chegada desses testes, mas por todas essas dúvidas, por todas essas limitações que o nosso país naturalmente tem, o ideal nesse momento, para se proteger, para evitar, é ficar em casa. Eu acho que não tem dúvida disso, né? Nenhuma dúvida. Eu acho que as evidências científicas apontam nesse sentido. Claro que é uma doença nova, como foi colocado, populações que nunca experimentaram esse tipo de intervenção estão passando por isso. É evidente que a gente não tem um grau de informação completo que nos permita dizer qual que é a conduta ideal. Mas se há algo que aprendemos, vamos dizer, nesses meses, é que as experiências exitosas passaram por esse isolamento social que a gente está vivenciando. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se concentrar nesse momento. A gente está falando tanto aqui da Covid-19, mas é claro, as pessoas não adoecem apenas pelo coronavírus. Há várias outras doenças. Uma estimativa feita pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, indica que o Brasil pode ter, em 2 anos, mais de 1 milhão de novos casos de câncer. Em tempos de pandemia, como devem proceder esses pacientes que estão em tratamento? É sobre isso que a gente conversa com o oncologista Alexandre Paladino, chefe da seção de oncologia clínica do INCA, que está no Rio de Janeiro. Doutor Paladino, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu imagino a angústia de quem tem câncer, está no meio de um tratamento, um câncer ou qualquer outra doença, está no meio de um tratamento, tem que ir para o hospital e ver as notícias de hospitais lotados, alguns médicos adoecendo. O senhor já tem notícia de paciente parando o tratamento? Já tem notícia de paciente faltando a consultas importantes? Bom dia, Márcio. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse assunto, que realmente é de grande importância, porque a gente vive numa pandemia e é importante lembrar que o diagnóstico de outras patologias não vai deixar de acontecer. Os pacientes vão continuar tendo diagnóstico de câncer, independente da gente estar vivendo esse momento. Eu acho que é importante lembrar que algumas patologias, como diagnósticos oncológicos, diagnósticos de câncer, não podem deixar de ser tratados. Porque se a gente para o tratamento oncológico, se a gente para o tratamento do câncer, a gente pode estar trazendo prejuízo para a vida desses pacientes também. Eu acho que o que vale nesse momento, acho que tem que ficar de mensagem para a população, é que a gente vai continuar tratando esses pacientes. Os pacientes continuam tratando e cabe ao médico que acompanha o caso ter uma atenção especial na indicação do tratamento, na orientação do paciente em relação a medidas para procurar se expor menos a situações nas quais ele possa ter contato com o vírus, né? Medidas como já estão sendo colocadas amplamente aí, e a gente sempre repete, como higienização das mãos, evitar contato social, o isolamento social, sem dúvida nenhuma, é uma medida importante nesse sentido. A gente está procurando minimizar idas ao hospital, tratando os pacientes que de fato precisam ser tratados. Todas essas medidas são medidas importantes no sentido de você procurar manter o paciente em tratamento, evitar que ele seja interrompido, manter o benefício do tratamento oncológico e evitar uma exposição do paciente ao que está acontecendo nesse momento, a pandemia. O senhor falou de reduzir as idas ao hospital, mas quando elas são inevitáveis, eu imagino que os hospitais estejam tomando cuidados para evitar uma contaminação de outros doentes que estão ali por outras doenças, claro. Não, sem dúvida. Como eu falei, os tratamentos não estão sendo interrompidos. Os pacientes que precisam ser tratados, eles são tratados. A gente mantém esse tratamento. Obviamente, se você... existem algumas medidas de triagem que podem ser feitas na entrada do hospital para você identificar o paciente que eventualmente tem uma suspeita de um quadro que possa estar relacionado à doença. Todas essas medidas têm que ser feitas. Você pode procurar selecionar pacientes que estão em consultas de controle, por exemplo, que podem ser espaçadas para o paciente ir menos frequentemente ao hospital e você priorizar tratamentos que tenham mais urgência. Isso pode ser feito, sem dúvida nenhuma. Isso permite que você mantenha o tratamento de pacientes que efetivamente precisam continuar em quimioterapia, em radioterapia, manter as cirurgias que são necessárias. Pois é, toda essa preocupação, acho que se resume numa pergunta que nós recebemos aqui, mas eu não tenho o nome da pessoa que mandou a pergunta. Ela diz o seguinte: minha tia tem lúpus e não vem tomando remédio para lúpus
a gente vai evitar falar o nome do remédio aqui, que é o mesmo que está sendo testado para combater a Covid-19, mas todo mundo sabe, mas a gente não vai falar o nome. E ela não vem tomando o remédio, mesmo tendo lúpus, porque ela tem medo dos efeitos colaterais. Quer dizer, não é apenas gente faltando ao tratamento, tem gente parando de tomar remédio. E não apenas aqui para lúpus. Várias perguntas chegaram sobre ibuprofeno, sobre várias outras substâncias preocupadas para o tratamento. Eu acho que é importante vocês deixarem muito claro que tudo tem que continuar normalmente, ou pelo menos seguir a orientação médica. Sem dúvida nenhuma. Isso, a gente observa isso também com alguns pacientes oncológicos que questionam a gente em relação à sequência, à continuidade da quimioterapia. Eu acho que cabe, numa situação como essa, uma conversa com o paciente, esclarecimento da necessidade da continuidade do tratamento, um julgamento dos benefícios e dos potenciais efeitos colaterais. E quando o paciente questiona, porque hoje a gente vê divulgado na mídia uma série de novas oportunidades de tratamento, algumas que estão sendo estudadas, outras não, para tratamento de coronavírus. A gente sabe que tem muita coisa que é colocada e que são, de fato, coisas que vão ser estudadas e podem ter oportunidades futuras e outras não. Mas os pacientes as pessoas vêm preocupadas, estão preocupadas com a sua saúde e trazem essas informações para o médico. Eu acho que todo paciente que está em tratamento de alguma doença crônica, seja lúpus, seja câncer, que surge com alguma dúvida, que tem alguma dúvida em relação a alguma medicação, ele tem que levar para o seu médico, não interromper o seu tratamento. Eu acho que isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado. Com a escalada de casos de infecção pelo novo coronavírus, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro convocou voluntários da própria instituição para atuar em 2 unidades de atendimento a pacientes. E olha que bonito, a comunidade acadêmica está atendendo ao pedido. Já são mais de 270 inscritos entre alunos, professores, profissionais da área técnica e também da área administrativa. Vamos então ao vivo até o UERJ, onde está a repórter Lívia Torres. Lívia, bom dia. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Uma iniciativa super bacana, né? Eu estou aqui na UERJ, uma das maiores universidades do Brasil, que fica aqui no bairro Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro. Para falar um pouco mais sobre essa iniciativa, eu estou aqui ao lado do vice-reitor, o Mário Carneiro. Mário, obrigada pela sua participação aqui no programa Combate ao Coronavírus. A gente queria saber quem é que pode se voluntariar, não são só pessoas da saúde, né? Sim, bom dia, Lívia, bom dia, Márcio, bom dia, telespectadores. Na realidade, esse programa de voluntariado, ele fecha uma rede que se formou na UERJ de apoio às nossas unidades de saúde, o Hospital Pedro Ernesto e a Policlínica Piquet Carneiro. Ela começou com o Instituto de Química, produzindo álcool 70 e álcool glicerinado. A partir daí vieram a nossa Escola de Desenho Superior de Desenho Industrial, o Instituto Politécnico de Friburgo e as nossas engenharias, que entraram com o seu expertise e com as suas impressoras 3D para produzir equipamentos de proteção individual. E fechando isso, a gente criou o voluntariado, que a ideia é trazer nossos servidores, nossos docentes e alunos para ajudar nesse combate ao coronavírus. Temos alunos de várias áreas, não só da área de saúde, se voluntariando. Esses alunos serão avaliados, passarão por treinamento específico e, dependendo das suas expertises, eles vão ter determinadas atuações. Como é que vai funcionar essa triagem que esses funcionários, alunos e também professores vão passar? Sim, a ideia é que eles, a partir das suas habilidades, eles vão fazer determinadas tarefas. Isso, nós teremos um grupo no Hospital Pedro Ernesto e outro grupo na Policlínica Piquet Carneiro. Então, eles vão sofrer o treinamento de acordo com a sua habilidade. É claro que um aluno, por exemplo, do último ano da medicina, ele tem uma capacidade muito diferente do que um aluno da engenharia ou do direito. Isso vai ser observado e outra coisa também, a criteriosa utilização dos aparelhos, dos equipamentos de proteção individual. Essas pessoas que possivelmente estariam em casa na quarentena é uma forma, né, de contribuir no combate a esse vírus, né? Sim, sim, Lívia. Isso é muito importante para a UERJ, porque em 2016 e 2017, essa universidade quase fechou as portas. Ela lutou muito com o apoio da sociedade, nós conseguimos vencer. E agora nós queremos levar de volta para a sociedade esse trabalho, ajudando a salvar vidas.
Vice-reitor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Tá, então a fala do vice-reitor. Lembrando, como ele disse, essa universidade quase fechou as portas em 2017, 2018. E é muito legal ver uma iniciativa dessas, né? Dessa força-tarefa no combate a esse vírus, né, Márcio? Muito bom, Lívia. Muito obrigado. Viva o UERJ e viva também a solidariedade. Vamos aqui para o nosso outro telão, porque já começaram a chegar as suas perguntas no nosso Pergunta Corona, hashtag Pergunta Corona. Pergunta do Gustavo para o senhor, doutor Caio. A vacina da pneumonia pode fortalecer o pulmão contra o coronavírus? Sim, na verdade vale a pena se você vacinar tanto para pneumonia quanto para gripe comum, para pensar na proteção contra o coronavírus. Não é uma proteção direta, mas eventualmente a infecção pelo coronavírus pode potencializar, diminuir a defesa pulmonar e a infecção bacteriana secundária com pneumonia bacteriana pode ser o desfecho complicador. Então, sim, as vacinas são fundamentais para se prevenir contra as complicações da infecção pelo corona. Desculpe perguntar, mas a vacina da gripe a gente está agora no momento da campanha. Exato. Mas a vacina da pneumonia tem um ano inteiro? A vacina da pneumonia tem um ano inteiro. Qualquer posto de saúde? Qualquer posto de saúde. De preferência? Para pacientes acima de 65 anos. Exatamente. A rede privada também dispõe disso para pacientes que podem custear. Uhum. A Thaís Cristina, sou cirurgiã dentista e mesmo usando toda a paramentação, toda a proteção, nosso trabalho produz uma grande quantidade de aerossóis. Como devo me proteger? Devo não atender? Esse é um ponto importante, Márcio. E a exemplo dos dentistas, nós temos também oftalmologistas, otorrinolaringologistas, nós pediatras, a gente trabalha, vamos dizer, muito próximo dos pacientes e isso pode gerar, vamos dizer, uma exposição maior. Não acho que a gente deva não atender, quer dizer, há urgências, inclusive com os cirurgiões dentistas, quer dizer, eles têm, vamos dizer, situações em que as pessoas necessitam deles. Então, não acho que não atender seja o caminho e a minha sugestão é que esses profissionais se imbuam, vamos dizer, de reconhecer a importância de usar os equipamentos de proteção. Então, aquele dentista que está me escutando, o oftalmologista, o pediatra, etc., todos os profissionais de saúde não esqueçam de se aparamentar adequadamente. Insistam nisso, percam o seu tempo com isso, mas não deixem de se aparamentar, por isso é muito importante para protegê-los. E isso inclui uso de máscaras, óculos, luvas, aventais, etc. São os que a gente chama de equipamentos de proteção individual e que é indicado para esses profissionais de saúde no atendimento dos indivíduos, vamos dizer, suspeitos dessa doença. O doutor Caio explicou, mas só para a gente repetir aqui, o vírus é transmitido pela fala. Eu estou falando aqui, posso soltar umas gotinhas de saliva, perdigoto, contém o vírus. O aerossol é mais fininho e no dentista a gente tem isso. Exato. Vamos dizer, o que a gente já tem de conhecimento é que a transmissão é basicamente pelas gotículas respiratórias. Então, aquele indivíduo que está no raio de 1 metro, ao você falar, tossir ou espirrar, você transmite o vírus. Mas há alguns procedimentos, vamos dizer assim, por exemplo, o otorrinolaringologista ou o pediatra, quando ele vai examinar uma orofaringe ou colher um exame de um paciente ou estar muito próximo, que a chance de geração dessas partículas e, eventualmente, de aerossóis aumenta. São situações que representam maior risco de contágio. Doutor Caio, o João faz uma pergunta que a gente já sempre responde aqui, mas é sempre bom repetir. Qual o tempo de atuação da água sanitária para destruir o vírus? Qual é a proporção da diluição? Porque as pessoas não estão achando álcool, estão usando muito água sanitária. Então, acho que essa pergunta é fundamental e talvez seja a coisa mais importante que nós vamos falar aqui. Você não precisa usar água sanitária para se defender do vírus. Você pode usar simplesmente água e sabão. O vírus é um vírus frágil. Se você fizer uma higiene das mãos básicas com água e sabão, isso está absolutamente suficiente. Suas roupas você também pode lavar com detergente simples. Não precisa de nada especial para se defender. O álcool gel ajuda, mas água e sabão é absolutamente fundamental e suficiente para te defender do coronavírus. Muito bom. Agora são 10 horas e 54 minutos. A gente faz nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos com informações importantes nesse combate ao coronavírus. Até já. Agora são 10 horas e 58 minutos. A partir de agora, a Força Nacional pode ser usada no país para ajudar o Ministério da Saúde nas ações de combate ao coronavírus. Essa decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública vale até o dia 28 de maio. O repórter Fabiano Andrade tem as informações. Fabiano, bom dia para você.
Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. Pela portaria que foi publicada hoje, a Força Nacional vai atuar em 4 frentes diferentes. Primeiro, prestando auxílio aos profissionais de saúde nos atendimentos, garantindo também a segurança dos postos, hospitais, UPAs pelo país, permitindo a distribuição de medicamentos e equipamentos pelo Ministério da Saúde e também fazendo o controle sanitário em portos, aeroportos e rodovias pelo país. Hoje de manhã, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, publicou em uma rede social dizendo que esse é o momento de termos prudência. Segundo a portaria que foi publicada, a atuação dos homens e mulheres da Força Nacional de Segurança vai depender da coordenação entre os municípios, os estados e o Ministério da Saúde. Essa portaria vale por 60 dias, contando a partir de hoje, portanto até o dia 28 de maio, mas ela pode ser prorrogada também. Agora, mudando de assunto, ontem o Senado Federal aprovou aquele auxílio de R$ 600 por mês durante 3 meses para os trabalhadores informais e aprovou um valor maior para a trabalhadora informal, a mulher, chefe de família, em que a família dela depende fundamentalmente do trabalho dela. Para essa mulher, o valor vai ser de R$ 1.200 durante esse prazo de 3 meses. Há uma série de regras para que os trabalhadores possam ter acesso a esse benefício, como, por exemplo, ter mais de 18 anos, não ter tido no ano passado uma renda pouco maior do que R$ 28 mil e não ter uma renda familiar superior a 3 salários mínimos, essa renda familiar total. Essa lei aprovada pelo Senado Federal ainda não foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, mas hoje, na saída do Palácio da Alvorada, ele foi questionado a respeito do assunto. Bolsonaro disse que, num ato de canetada, não pode simplesmente aumentar esse valor, indicando que os R$ 600 devem mesmo ser sancionados pela presidência da República. E na expectativa do presidente, os trabalhadores que têm direito a esse benefício já começarão a receber os primeiros valores ainda essa semana. Isso na expectativa do presidente. É claro que a gente continua acompanhando tudo aqui de Brasília, Márcio. Informação importante. Fabiano, muito obrigado. Em tempos de isolamento, muitas famílias de comunidades pobres do Rio de Janeiro esperam por doações para levar comida para dentro de casa. O repórter Chico Regueira mostra para a gente. A insegurança alimentar acontece quando o acesso à comida deixa de ser uma certeza. O nome disso é fome, uma situação tem sido frequente nas favelas do Rio de Janeiro, onde as pessoas dependem de trabalho diário para viver. Aqui em Antares, o grande desafio é manter as pessoas dentro de casa, porque muitas delas não trabalham, não tem trabalho fixo, não tem um trabalho formal. Então, elas precisam sair para ganhar um dia. O galpão montado no complexo do Alemão para receber doações de alimentos é bem grande, mas mesmo enorme, é menor que os problemas nas favelas do Rio de Janeiro. Tá faltando comida. Para você que está aí na sua casa, no seu sofá, o que você pode fazer para ajudar as pessoas que estão nessa situação durante a quarentena, especialmente? Na Cidade de Deus, são muitas famílias assim, que nesse fim de semana receberam doações organizadas pelo pessoal de um projeto social chamado Nós. A gente fez a fila dentro da comunidade, tentando manter um espaço e estamos mandando as pessoas aos poucos pegarem as quentinhas para a gente não gerar aglomeração. Então a orientação é pegar e voltar para a comunidade. A Carla, vai ajudar um pouquinho aí essa quentinha? Vai mesmo. É? Já vem uma balinha, viu? Isso aí. A Onda de Solidariedade é um apelo para todos os cantos do Rio de Janeiro. A Associação Beneficente São Martinho, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no centro do Rio, começou uma campanha de doações. Nesse período de pandemia, quarentena, crise, infelizmente as doações despencam. E para São Martinho isso é um grande desafio, porque a São Martinho vive exclusivamente de doações. Por isso eu quero deixar aqui o nosso apelo. Estamos lançando hoje a campanha Quarentena Solidária. Se você puder doar, doe. Tem muita gente precisando do básico. Alimentos, produtos de higiene. Nesse momento, sua participação pode ser muito importante. Importantíssima mensagem do nosso companheiro do Rio de Janeiro, Chico Regueira. Doutor Caio, o que dizem é que o impacto será enorme quando a Covid-19 realmente chegar. Já há casos isolados em algumas comunidades no Rio, em São Paulo, pelo resto do país, mas quando chegar com força,
pode fazer um estrago muito grande em comunidades como essas aí. Pode, com certeza mesmo. A estimativa é que aconteça agora, no mês de abril, que ela chegue com força, com os números que a gente viu nos outros países com a epidemia maior. E a população mais carente é a população pobre, né? É a população mais vulnerável. Acaba sendo uma população também bastante vítima do vírus em si. Tem campanha, a gente viu ali, doação de sabão, sabonete, álcool, água sanitária. Isso, de alguma forma, ajuda? Ajuda muito. E como a gente tem focado os nossos esforços, a gente fala em populações vulneráveis de determinados grupos de risco etários, determinadas doenças, Márcio, mas acho que é o momento de falar em vulnerabilidade social. Então, a gente não pode se esquecer desse momento, as autoridades de saúde pública, a comunidade científica, os empresários e todos aqueles que, vamos dizer, lembrar da vulnerabilidade social. Então, a gente evidentemente espera que a partir de agora a gente tenha um impacto muito grande, vamos dizer, em locais como esse que foi mostrado na reportagem, e a gente tem que concentrar nossos esforços para minimizar o impacto que a doença pode trazer para essas populações de vulnerabilidade social, econômica, que acho que é, vamos dizer, o mais importante nesse momento. Se eu puder fazer uma observação, claro. Lembrar que o vírus também foi identificado nas fezes de pacientes. Então, apesar da transmissão respiratória ser a principal, existe a possibilidade de, em regiões onde você não tem saneamento básico, esgoto tratado, haver também a contaminação fecal oral, e essa população vulnerável é a população de baixa renda, é uma população especialmente vulnerável a esse tipo de transmissão. Não, são praticamente um grupo de risco para um alastramento da doença. E falando de um outro grupo de risco, um grupo de acadêmicos da USP está lançando um manifesto sobre os cerca de 300 mil idosos de todo o Brasil que vivem em instituições de longa permanência. O alerta é de Ieda Duarte. Ela é pós-doutorada em epidemiologia pela USP e coordenadora do programa de residência em enfermagem. É o que você vê agora. A maior parte das pessoas que residem nestas instituições hoje são pessoas muito vulneráveis, mas essas instituições são instituições ligadas ao Serviço de Assistência Social. Portanto, elas não são instituições de saúde. Qualquer pessoa pode ser um cuidador. Não quer dizer que elas não tenham muito boa vontade, não trabalhem, não procurem fazer o melhor que elas podem para assistir adequadamente os idosos, não é isso. Mas elas não têm uma formação específica e muito menos uma formação de saúde. E perante uma epidemia como essa que está acontecendo, todos eles, tanto os profissionais quanto e principalmente as pessoas idosas, estão numa situação de risco muito importante. Então, o que está acontecendo? As instituições que concentram nela uma população altamente vulnerável, ela não tem sequer, muitas vezes, os equipamentos de proteção individual para proteger a população que lá reside e que então vai ficar muito, muito vulnerável a se contaminar com o Covid-19, com o coronavírus, caso ela entre em contato com eles, o que não seria difícil de acontecer numa epidemia, dado que os funcionários vão e vêm. Nós não queremos isso para ninguém. Você não ia querer isso para o seu pai, para a sua mãe, para alguém que você gosta. Nós precisamos urgentemente olhar para essas instituições. Doutora Ieda, bastante enfática e acho que ficou muito claro o perigo que é uma infecção, um infectado entrar num abrigo desse, num asilo desses, é que nem pólvora. Exato. Vai correr rápido. Exatamente. É um vírus que já demonstrou ter, vamos dizer, uma taxa de infectividade em populações suscetíveis, como é a nossa população nesse momento. Suscetíveis, eu quero dizer, que não se expuseram anteriormente a ele, portanto, uma vez que entrem em contato, adquirirão essa infecção, é um vírus de alta infectividade. Mas qual a sugestão que o senhor dá? Reforçar a higiene, reforçar o trabalho de cuidado, de não trazer esse vírus de fora para dentro desse asilo, desse abrigo? Exato. Então, os estudos mostram que a transmissão domiciliar, ou seja, dentro do domicílio, ela é muito intensa com esse vírus. Os reportes são, assim, contundentes nesse sentido. A chance de exposição entre os familiares é muito grande. Então, reforçar a mensagem, que é uma mensagem básica, que essa é uma mensagem que tem alcance, vamos dizer, mesmo nessas comunidades, das regras básicas de higiene e de transmissão. Eu acho que isso pode desempenhar, vamos dizer, um papel importante nesse momento. E a Ieda falou uma coisa muito importante, o treinamento desses funcionários. Se eles não forem bem treinados, se eles não tiverem essas noções básicas, claro que muitos têm, mas às vezes a gente sabe que nem todos os asilos, todos os abrigos têm o pessoal mais qualificado.
o risco é muito grande também. Com certeza. Lembra que eu falei, 80% dos casos são transmitidos por pacientes assintomáticos. Se um assintomático for um cuidador, ele transmite para uma população grande de idosos. Então, a gente realmente tem que orientar os cuidados de higiene, cuidados básicos e alguns serviços, eventualmente, o uso de máscaras cirúrgicas mais simples para cuidado desses idosos. Eu imagino que visita, neste momento, está proibida nesses lugares, né? Eu acho que é sensato, nesse momento, que as visitas... para que elas ocorram, elas têm que ser visitas estruturadas de uma forma tal que não coloquem o idoso em risco. Claro, então, não fazer visita... Distanciamento, claro. Uso de máscara, enfim, criar situações, vamos dizer, e ideias inovadoras que permitam que os idosos, pelo menos, tenham acesso a essas pessoas, mas de uma forma que não os coloque em risco. Concordo totalmente. Porque proibir a visita, liberar as visitas, proibir a visita seria cruel. Tem que ter uma visita monitorada, né? Quer dizer, tem que ser uma visita de alguma forma que não coloque esses indivíduos em risco. Vamos aqui para o nosso telão, onde temos novas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A Lili faz uma pergunta que muita gente faz. Pessoas com problemas respiratórios podem usar máscara quando sair de casa? A gente sabe que está faltando máscara por aí. A prioridade seriam para as equipes médicas, só usa máscara. A orientação que nós temos, só usa máscara, que eu sempre escuto de vocês, só usa máscara quem é doente ou quem cuida de doente. Mas ela tem problemas respiratórios. Ela pode usar a máscara, mas não é fundamental que ela use a máscara. Não é a recomendação da Organização Mundial de Saúde que você use a máscara. O que você deve fazer? Higiene das mãos. Esse vírus, ninguém vai tossir em você para você pegar o vírus. Alguém vai tossir, você vai contaminar a sua mão e você vai se contaminar levando o vírus para a sua cavidade oral ou para a mucosa. Então, lavando as mãos, você vai estar bem protegido. Respeitando os 2 metros de distância e lavando as mãos, você vai estar bem protegido e não precisa da máscara. O Wagner, há contágio através do aleitamento materno? Essa é uma boa pergunta do Wagner, Márcio. E essa é uma preocupação que nós, pediatras, infectologistas, temos, né? Outras infecções, quando surgiram, houve documentação de transmissão intraútero, ou seja, quando o bebê ainda está, vamos dizer, dentro do útero da mãe, e algumas vezes pelo leite materno. Mas é importante salientar que, à luz das evidências atuais, não há documentação de transmissão pelo leite materno. A Sociedade Brasileira de Pediatria já se posicionou nesse sentido, a exemplo de algumas outras sociedades científicas, dizendo que as mães que eventualmente estejam com a doença, desde que tenham condições, elas não só podem, como devem amamentar essas crianças, mas reforçar os cuidados, vamos dizer, de uso da máscara e de higienização das mãos, né? Nessas situações, então, a mensagem é: podem amamentar os seus recém-nascidos tomando as precauções necessárias. Doutor Caio, a Adriana pergunta: estou com febre desde domingo à noite, hoje é terça-feira, tosse seca e dor nas costas. Devo ir ao médico? Essa é uma boa pergunta. É difícil discutir um caso clínico sem ver o paciente. Não, desculpa colocar o senhor nessa posição, não, mas é que os sintomas são bem comuns. Bem comuns. E essa é a realidade. Veja, Adriana, eu acho que você deve ir ao médico se você notar gravidade no teu quadro clínico. Ou seja, se você tiver falta de ar. Se você tiver falta de ar, você vale a pena ser avaliada por um profissional que vai medir como que o teu pulmão está funcionando através de uma medida simples, de um exame que chama oximetria. É um aparelho no teu dedo que vai medir como que o teu pulmão está oxigenando. Se tiver baixo, isso é grave e aí, eventualmente, você tem que ser avaliado de uma forma um pouquinho mais específica. Se você não tiver com falta de ar, só com febre, você deve ficar em isolamento domiciliar por 14 dias, tomando antitérmicos e observando seu quadro clínico. Só vai para o hospital quem está com sintomas muito fortes. De gravidade, exatamente. E falta de ar é o principal deles. Márcio, eu acho que 100% de acordo com o Dr. Caio, mas acho que essa é uma mensagem muito importante para quem está escutando a gente. Quais são as situações de alerta para esses indivíduos? Então, a falta de ar claramente é uma situação de alerta. A exemplo, vamos dizer, de uma febre persistente que não melhora, uma queda do estado geral, uma dificuldade, vamos dizer, naquelas situações que estão habituais do dia a dia daquele indivíduo, como, por exemplo, subir uma escada, tarefas que ele conseguia fazer e que ele, de repente, não consegue desempenhar. Então, situações que chamem a atenção para a possibilidade, né, de complicações, elas devem ser alvo, vamos dizer, de uma avaliação médica. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente já volta com o nosso combate ao coronavírus. Até já.
11h17, estamos de volta com o combate. À medida que foram atingidos pela pandemia que avançou da Ásia para o Ocidente, muitos países passaram a adotar medidas para conter o avanço do novo coronavírus. Algumas medidas mais agressivas e outras menos. Um estudo do Imperial College de Londres mostra que 59 mil vidas já foram poupadas na Europa por causa do isolamento social. Quem conta pra gente é o Rodrigo Carvalho, que está exatamente em Londres. Rodrigo, bom dia. Salve, Márcio. Bom dia para você, para todo mundo aí no Brasil. O Imperial College é uma das universidades mais respeitadas aqui do Reino Unido, do mundo, e esse é o estudo que vem sendo mencionado por cientistas, por quem de fato entende de propagação de vírus. Vamos lá, esse estudo cita as medidas que vêm fazendo diferença mundo afora. O distanciamento social, o fechamento de escolas e a proibição de grandes eventos, jogos de futebol, shows, eventos com aglomerações. Eu vou destacar agora o impacto, segundo esse estudo, nos 3 países aqui da Europa mais atingidos pelo novo coronavírus. Das 59 mil vidas salvas na Europa, 38 mil foram na Itália. E olha que a Itália demorou a tomar medidas firmes. No primeiro momento falava em preservar a economia, ou seja, mais mortes poderiam ter sido evitadas. Na Espanha, 16 mil e na França, 2.500 vidas foram salvas por causa das medidas do governo, segundo esse estudo do Imperial College. O estudo deixa claro que não é hora de relaxar as medidas restritivas. E um dos destaques positivos desse estudo é a Alemanha, que tem uma taxa de mortalidade abaixo da média. A gente vem destacando isso, né? E há algumas explicações para isso. A grande quantidade de testes, a Alemanha faz testes mesmo em quem tem sintomas leves, isso acaba diminuindo a taxa de mortalidade, né, proporcionalmente. A capacidade do sistema de saúde, a Alemanha tem 6 leitos de UTI para cada 1.000 habitantes. Isso é o triplo do número de leitos aqui do Reino Unido, por exemplo. E tem uma diferença cultural importante. Na Itália, para a gente comparar, é comum ver casas com 3 gerações, né? As crianças, os pais e os avós. Na Alemanha, não. Isso acabou protegendo os idosos num primeiro momento e a Alemanha pôde dar mais atenção para eles e isolá-los já na largada, assim que a doença chegou na Alemanha. Tem fator cultural, sim, mas é claro que a Alemanha fez um dever de casa, a gente viu. Mais leitos e mais testes. A Alemanha teve tempo de olhar para a Itália, a situação grave na Itália, e levantar leitos temporários. Isso ajudou muito a diminuir a taxa de morte no país. E em meio a isso tudo, a Alemanha como destaque positivo aqui na Europa, os alemães descobriram até uma forma de relaxar a cabeça, Márcio, não em casa, mas indo para a rua mesmo, e dentro das regras de distanciamento. A gente tem imagens aí, descobriram não, né? Redescobriram o bom e velho cinema drive-in, um clássico dos anos 80, que estava embaixo e agora está voltando. Você vai para o carro no estacionamento e assiste ao filme num telão, perto das pessoas, claro, não tão perto assim, mas você consegue sair de casa e ver gente, né, Márcio? Tão importante para a nossa cabeça, né? Estar perto de pessoas e reagir a um filme ali aplaudindo. Então a Alemanha, isso tem crescido muito por lá desde que essa pandemia se alastrou. Pois é, essa é a vantagem que a gente tem aqui no Brasil. Essa pandemia começou na China, passou pela Europa, passou pela Ásia, passou pela Europa. Isso. A gente tem que aprender com esses exemplos, com esses casos de sucesso e de erros, né, Rodrigo? Isso. O coronavírus chegou na Alemanha, Márcio, 2 semanas depois da Itália. Então deu tempo de olhar para o vizinho, ver o que estava acontecendo de ruim. E a Alemanha, mesmo tendo 6 leitos para cada grupo de 1.000 habitantes, teve tempo para levantar leitos temporários também. Mas há nuances aí, né? Eu falei do aspecto cultural. Outra característica é que o vírus, os estudos mostram que o vírus teria chegado na Alemanha através de pessoas saudáveis, de gente que foi esquiar na Áustria e na Itália. Então a média dos pacientes na Alemanha, Márcio, é de 47 anos. Na Itália, de 63 anos. Tem nuances, mas é fundamental perceber como que a Alemanha fez o dever de casa e como teve essa oportunidade. Viu o que estava acontecendo na Itália e se preparou para isso. Né? Exatamente. Tomara que a gente consiga fazer algo parecido por aqui para proteger a nossa população. Rodrigo Carvalho, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos à redação do G1 para saber as últimas informações sobre o combate ao coronavírus. As informações sempre com ela. Bom dia, Paula.
Bom dia, Márcio. Bom dia para todo mundo. Eu começo falando da Espanha, que registrou tristes recordes nas últimas 24 horas. O país teve o número mais alto de mortes em um dia, foram 849 mortes, e também o maior número de novos casos, mais de 9 mil de ontem para hoje. Então, no total, são mais de 94 mil infectados e mais de 8 mil mortes na Espanha. O governo decidiu que as contas de água, esgoto e energia não precisam ser pagas. E ainda na Europa, na Bélgica, uma menina de 12 anos morreu por causa do coronavírus. Ainda não se sabe se ela tinha alguma doença prévia, está sendo investigado. E com isso, ela é a vítima mais jovem por coronavírus na Europa. O porta-voz de saúde da Bélgica disse que esse é um fato raro e que os comove profundamente. E a China continua registrando novos casos de pessoas que vieram de outros países, os chamados casos importados. Nas últimas 24 horas foram 48 novos casos e ontem apenas uma morte foi registrada. E falando da África, a nossa repórter Lara Pinheiro fez um levantamento que mostra que 35% dos países da África já têm mortes por Covid-19. Dos 54 países do continente, apenas 8 não registraram casos da doença. Em uma entrevista, o Nobel da Paz, Denis Mukwege, da República Democrática do Congo, disse que é preciso agir rápido para que não se tenha uma hecatombe, ou seja, para que não se percam muitas vidas. Os especialistas também falam de uma possível subnotificação das mortes no continente africano. E para terminar, Márcio, uma medida no mínimo curiosa no Panamá. O presidente Nito Cortizo publicou no Twitter dele que a partir de amanhã as mulheres só podem circular segunda, quarta e sexta e os homens terça, quinta e sábado, e no domingo ninguém pode sair. Isso é uma medida para tentar diminuir a circulação de pessoas nas ruas, mas o presidente não disse se essa medida tem algum argumento científico, Márcio. Gente, isso é quase pro fato ou fake. Exatamente. A gente faria um fato ou fake disso se não tivesse lá oficialmente. Paula, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Cada coisa que a gente vê pelo mundo. Até mais. A gente tem aqui no nosso telão o número de casos atualizados pelas secretarias estaduais de saúde. É importante atualizar sempre esses números. Casos confirmados no Brasil, 4.683 e óbitos, estamos com 167 óbitos, 167 mortes neste momento em todo o Brasil. 27 mais mortes do que nós demos no programa de ontem, no encerramento do programa de ontem. Agora são 11 horas e 24 minutos. Vamos chamar o César Tralli aqui. Tralli, por favor, quais são os destaques? O que você destaca para a gente da cobertura de São Paulo, da ação de São Paulo contra o coronavírus? Vai cair aí. Quase. É porque bater com a esquerda é difícil, né? Tudo bem, Márcio? Como vai? Tudo bom. A gente está, obviamente, de olho na situação do transporte público em São Paulo. É uma questão extremamente importante. A gente sabe que a população tem colaborado, tem ficado em casa. A frota de ônibus reduziu em 60%. São quase 7 mil ônibus a menos nas ruas. Mas ainda tem muita gente que precisa trabalhar, né? A pessoa tem que trabalhar em supermercado, no comércio essencial, que trabalha em hospitais, postos de saúde, pega a condução. E a gente tem tido muita reclamação ainda de que alguns ônibus saem lotados de determinados terminais. Isso é absolutamente contra todas as regras necessárias hoje de você manter uma certa distância, né? E hoje, então, a gente foi para a rua de novo para conferir isso. O Rômulo Dávila fez um vídeo para a gente. É difícil manter aquela distância de segurança entre um passageiro e outro quando o ônibus está superlotado. Por isso, a SP Trans resolveu mudar a estratégia. Colocou hoje para rodar aqui em São Paulo mais 150 ônibus, carros extras, para tentar desafogar aquelas linhas mais movimentadas. Será que 150 ônibus a mais deram conta do recado? Já adianto, nós registramos hoje pela manhã os mesmos problemas. Ou seja, vão ter que fazer adaptações novamente no sistema para que haja proteção total, né, do passageiro, do cobrador, do motorista, de quem está dentro dos ônibus, né, Márcio? Isso acontece no Brasil inteiro. A gente sabe que tiraram barcas de circulação no Rio de Janeiro, tiraram trens de circulação no Rio de Janeiro, mas como é que você quer que as pessoas se espaçem com menos transporte? Ok, tem menos gente circulando, mas já falamos disso, se você tem menos passageiro e bota menos ônibus, no final das contas acaba a lotação sendo a mesma. E o risco de contaminação enorme continua sendo o mesmo. Ô, Márcio, uma outra questão muito preocupante aqui em São Paulo é a falta de equipamentos de proteção para o pessoal da saúde. Falamos disso aqui. Então, a gente está mostrando que em muitos hospitais, e aí não importa se é particular ou se é público, está faltando de tudo, né? De luva, máscara, qualquer tipo, aquelas roupas especiais, os aventais, enfim, né? Tem uma falta muito grande desse tipo de equipamento e isso está trazendo muita aflição, né? Muito
assim, um grau de nervosismo muito grande para o pessoal da área da saúde. Como é que você trabalha, lida com essa epidemia se você não está bem protegido em relação a isso? Então, a gente vai tratar desse assunto também, um assunto importante hoje de São Paulo. Agora, tem um lado legal, que é um lado do comércio, daquele comércio que ainda pode funcionar, em que a gente percebe a mobilização das pessoas para fazer um trabalho legal. Nas feiras livres de São Paulo hoje, os próprios feirantes, olha que interessante, separei umas imagens para mostrar para vocês, instalaram pias para os clientes, para os feirantes, para o pessoal que leva alimentos, enfim. Pias aí com tudo, água bonitinho, álcool gel, sabonete líquido e tal, para que todo mundo possa fazer a sua higiene, né, na hora de comprar os alimentos, na hora de ir embora. A gente percebe que o movimento praticamente desabou, mas quem vai tem essa segurança fornecida pelos próprios feirantes, não é legal? É a maneira de manter o hábito com segurança. Quer ir à feira? Vai à feira, não se encontra com ninguém, mantém o distanciamento e lava a mão de barraca em barraca. É legal isso, né? O pessoal da barraca do pastel, que está dando uma força nesse sentido nas feiras. Essa que não pode acabar, essa não pode acabar. Tralha, muito obrigado. Valeu, Márcio, um abraço. Valeu. Tchau, gente. De São Paulo, a gente vai direto para o Rio de Janeiro conversar hoje com a Silvana Ramiro, minha querida Silvana Ramiro, que traz as informações sobre o combate ao coronavírus por lá. Silvana, bom te ver, bom dia. Oi, Márcio, bom te ver também, bom dia para todo mundo. Eu estava vendo aí o Tralha falando da feira aqui também. Os cariocas estão evitando, está tendo um revezamento aí nas feiras livres e uma semana vai uma parte das barracas, a outra semana outra, justamente para evitar aglomeração. Agora, aqui no Rio, o número atualizado de casos confirmados chega a 657, são 18 mortos. E a última vítima de Covid-19 é uma mulher, ela era nova, tinha 32 anos. A Creuza Fernandes vendia doces na rodoviária de Rio Bonito, a gente tem a foto dela. Rio Bonito é uma cidade aqui da região metropolitana, e entre o dia da internação e a confirmação da morte, a família disse que foram menos de 10 dias. Agora, hoje, inclusive, o secretário de Saúde aqui do Rio, Edmar Santos, disse pra gente que muitos jovens estão sendo vítimas do coronavírus aqui no Rio. Depois dos idosos, a segunda faixa que mais tem internação é de 30 a 39 anos. A secretária de Saúde da Prefeitura do Rio, a Beatriz Busch, está internada num hospital particular com sintomas da Covid-19, está passando aí por exames e o quadro dela é estável. Agora, em todo o estado, 8 hospitais de campanha estão sendo montados pelo governo para receber pacientes do coronavírus. O maior de todos fica no Complexo do Maracanã, a gente fez essas imagens hoje de manhã. Fica bem ao lado ali do estádio, uma capacidade para 400 vagas. Agora, a quarentena, né, Márcio, aqui no Rio continua. A gente está aí na terceira semana de isolamento e isso, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, tem sido fundamental para que o número de casos não dispare. E as autoridades reforçam o pedido de não sair de casa, que vai ser fundamental isso daí também, essa quarentena, por mais 15 dias. As próximas 2 semanas são consideradas decisivas para o governo do Rio para saber quais ações vão ser tomadas daqui para frente. E, de fato, o pessoal está evitando sair de casa, a gente tem visto as ruas bem mais vazias, Márcio. Importante, a gente sabe as deficiências que o sistema de saúde do Rio de Janeiro tem, historicamente falando, por isso que é importante que a gente faça a nossa parte, a gente, população, e fique em casa, só saia no extremamente necessário. Silvana, muito obrigado, conto com você outros dias aqui no nosso combate, ok? Valeu. Obrigada, Márcio. Tchau, tchau. Em tempos de coronavírus, a saúde mental precisa ser preservada para que a gente possa enfrentar esses tempos com paciência e muito discernimento. Em Maringá, no interior do Paraná, cerca de 30 psicólogos estão se revezando para conversar por telefone com os moradores que se sentem angustiados com tudo isso que está acontecendo. Vamos até lá, falar ao vivo com a repórter Solange Riozin. Solange, bom dia. É um trabalho muito importante que, inclusive, entra pela madrugada, não é isso? Oi, Márcio, bom dia. É isso mesmo. Aqui em Maringá, seja para quem acorda cedinho ou para quem vai dormir tarde da noite, tem como conversar assim e com uma turma especializada. A gente está agora na Secretaria de Saúde do município e nessas salas estão 30 psicólogos que estão se revezando para atender a população que está em isolamento das 7 da manhã até a 1 da madrugada. Esse trabalho começou há poucos dias, mesmo assim já está bem procurado. Mais de 100 pessoas têm ligado para os psicólogos
todos os dias nesse plantão que eles estão chamando de plantão de acolhimento. Os psicólogos, então, estão oferecendo um apoio psicológico para quem está em isolamento social, porque muita gente acaba ficando ansiosa, angustiada, estressada e até com depressão. Em alguns casos mais graves, os psicólogos orientam, encaminham para os médicos, mas, segundo eles, a maioria quer mesmo conversar. E eles até traçaram um perfil das pessoas que mais estão ligando. A idade é bem variada, vai de 17 a 86 anos e 75% são mulheres, ou seja, as mulheres têm uma necessidade de conversar mais. Os psicólogos estão dando várias orientações, como, por exemplo, fazer uma rotina diária, porque isso diminui a ansiedade, fazer atividade física, conversar com os amigos e familiares por telefone ou pelas redes sociais. E uma outra dica bacana, eles dizem que é preciso filtrar as informações que chegam nas redes sociais, porque fake news, segundo os psicólogos, aumentam a angústia e o sofrimento das pessoas. E olha, uma outra situação bem bacana aqui no Paraná está em Curitiba. Lá os médicos do SUS estão atendendo por videoconsultas. Eles estão fazendo isso graças a uma tecnologia que foi doada por uma empresa de Curitiba. Cada médico fica numa cabine com câmera e atende os pacientes assim que estão com suspeita do coronavírus. São 700 consultas por dia, Márcio. Muito bom, Solange. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Até a próxima. Isso é muito legal que ela mostrou no final. Claro, todo o trabalho psicológico, todo o atendimento por telefone é fundamental. Mas a telemedicina, a gente já falou um pouco disso aqui, né? Como isso pode ser importante e como isso pode ganhar força neste momento em que ir até o hospital, ir até o consultório médico, pode ser um risco. Com certeza. Avaliar o paciente presencialmente sempre é fundamental. Mas nesse momento onde a presença dele é um risco, eventualmente fazer a telemedicina, ou seja, eu consigo ver o paciente com a câmera ou mesmo só o contato telefônico, checando os exames e tendo a informação, pode contribuir na manutenção do tratamento dele. Por exemplo, eu trabalho no hospital oncológico e há alguns pacientes que precisam fazer segmento para ver se o tumor voltou ou não. Ele não precisa estar fisicamente na minha presença. Se eu olhar a tomografia dele que ele fez, e ele pode ficar em casa e eu entro em contato para saber de história e o exame físico a gente deixa para uma oportunidade quando o risco de infecção for menor. O senhor já tem usado, tem notícias de médicos que usam a telemedicina já? Sim, o Conselho Federal de Medicina até se posicionou nesse sentido e há situações como o Caio comentou, que ela vai ser útil. Evidentemente, não substitui o exame presencial, que é sempre o padrão ouro para tratar os pacientes, mas há situações que ele vai ser útil. Mas eu queria, se você me permitir, Márcio, fazer um comentário que ela colocou ali, que me pareceu muito importante, que é o apoio psicológico. A gente está vivendo um momento de tensão, de insegurança, e mensagens positivas, mensagens carinhosas, apoio psicológico é algo muito importante para a nossa população. Então, eu acho que iniciativas como essa que foi colocada aqui me parecem muito importantes, devem ser estimuladas e eu enxergo nisso um benefício positivo para a nossa população. A gente precisa de carinho e de mensagens positivas nesse momento. A gente sabe que o isolamento está mexendo com a cabeça de todo mundo. Exatamente. Não é fácil, mas não precisa nem ser um apoio, talvez, técnico. É ligar para alguém que você não fala há muito tempo, com um amigo, usar o telefone que a gente tem, usar os meios de comunicação para fazer esse contato. Talvez essa seja uma lição que fica importante, né? Sem dúvida, né? Desse momento tão difícil que a gente está vivendo. Bom, a informação é uma arma muito poderosa no combate ao novo coronavírus. O Dr. Alberto Chebabo, infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, todo dia ele está aqui com a gente, com vídeos, explicando o que as pessoas devem fazer nessa situação que a gente está vivendo agora. O tema de hoje é viver ou trabalhar com pacientes já confirmados com a Covid-19. O que a gente tem recomendado, de uma forma geral, é que contactantes de casos conhecidos, principalmente se forem contactantes domiciliares, ou seja, aquelas pessoas que vivem, né, na mesma casa de uma pessoa com um caso confirmado, elas façam auto-isolamento. Né? Elas se mantenham em casa, o período de incubação da doença é em torno de 14 dias, e a gente tem recomendado que essa pessoa faça um auto-isolamento entre 7 a 14 dias. Né? Os que a gente chama de contactantes próximos, que são aquelas pessoas que trabalham com alguém que teve caso confirmado, mas que trabalham, mas que trabalhem a menos de 1,5 metro, 2 metros daquela pessoa, né? E que essa convivência tenha sido de maior do que 15 minutos, porque
porque não é só passar pela pessoa no ambiente de trabalho, mas conviver diretamente com ela, ou que beijarem, abraçarem essa pessoa, também podem fazer esse auto-isolamento. E aí cada empresa vai determinar, né, se esse auto-isolamento vai ser necessário ou não e por quanto tempo. A única recomendação é que os contactantes sintomáticos, esses sempre se afastam. Ou seja, eu tive contato e eu estou sintomático, eu me afaste do trabalho para diminuir o risco, né? E os contactantes domiciliares, né, esses têm o maior risco de ficarem doentes e esses a gente também tem recomendado que se afastem por um tempo de, no mínimo, 7 dias do ambiente de trabalho. Idealmente, né, se eu tenho um caso confirmado dentro de casa, né, o ideal é que essa pessoa fique num cômodo separado e que ela utilize, né, um banheiro específico só para ela, uma toalha só para ela. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Algumas pessoas moram em locais muito apertados e com várias pessoas no mesmo ambiente. Então, nessas situações, o que a gente tem recomendado é quem está doente, aquela pessoa que está sintomática, se for possível, utilize uma máscara para diminuir o contato com outras pessoas. As outras pessoas devem manter uma distância entre 1,5 m e 2 metros dessa pessoa que está doente para diminuir o risco de disseminação, de se contaminarem. Aumentar a higienização da casa, né? Limpar a casa mais vezes, porque essa pessoa que está doente, ela está disseminando o vírus em alguns locais onde ela toca. Ela deve se abster de tocar nas coisas que outras pessoas também tocam. E se isso acontecer, a gente tem que aumentar o número de vezes que a gente limpa esses utensílios e, obviamente, higienizar as mãos com frequência. 11h38, voltamos direto com as suas perguntas aqui no nosso telão pelo Pergunta Corona. A Vika, tenho bronquite asmática, asma severa e na última internação quase fui entubada. Que cuidados preciso ter? Eu não sou médico, mas ela é grupo de risco, né? Ela é um grupo de risco, sim, Vika. Você pode fazer 3 coisas importantes para você se prevenir. Primeiro, mantenha o seu tratamento da sua asma. Mantenha o tratamento convencional, tente controlar a sua asma, use a medicação, número 1. Número 2, promova o isolamento social. Evite expor-se de forma desnecessariamente. Se você puder, fique em casa. Terceira recomendação, cuidado de higiene, lave a mão e evite passar a mão na boca ou nos olhos. A pergunta agora da Rosângela. Eu e meus irmãos nos revezamos para dormir com meus pais idosos. Que medidas devemos tomar para preservá-los? Esse revezamento é muito perigoso, né? É perigoso, é uma situação delicada, precisa definir o que é idoso, né? A definição de idoso é sempre complicada, mas eu entendo que se há algo que nós já identificamos é que os indivíduos de fato de maior idade são um grupo de risco, provavelmente até pela chance de comorbidades, que quanto mais velho você é, maior a chance de você ter comorbidades. Então, eu acho que esse revezamento dos filhos não me parece a opção mais inteligente, porque eles podem correr o risco, vamos dizer, de infectar esses idosos. Então, na medida do possível, preservá-los com o menor contato possível é a recomendação que a gente faz. A pergunta do Marcos. Soropositivos com carga viral indetectável são grupo de risco? Portadores de HIV devem ter cuidados adicionais? Sim, Marcos, mesmo que a carga viral do paciente HIV seja indetectável, ele é grupo de risco. O cuidado do HIV, basicamente, é o mesmo do asmático. Manter o tratamento básico, cuidado de higiene e, se possível, isolamento social. A gente sempre fala aqui da higiene e a gente sempre vai fazer todas as perguntas que chegarem sobre higiene. Não interessa se são repetitivas ou não, elas são importantes. Pergunta da Márcia. Qual tipo de sabão devo usar para lavar as mãos? Sabão caseiro serve ou não? Serve sim, Márcio. Eu acho que a lavagem das mãos com água e sabão, vamos dizer, ela é bastante efetiva, né, para manter a higiene das suas mãos. Não é sempre necessário o uso do álcool gel, né? Então, em condições em que ele não está disponível, a lavagem com água e sabão é efetiva. É que tem um monte de tipo de sabão. Sabão, sabonete, sabão em pedra? Exato. Cada um vai ter, vamos dizer, a sua eficácia, mas a mensagem principal é que a lavagem com água e sabão, desde que feita de maneira adequada, a gente já mostrou várias vezes aqui como ela deve ser feita, ela é efetiva. A pergunta da Marília era aquelas perguntas difíceis, né? Profissionais da área de saúde com hipertensão e diabetes devem ser afastados? São grupos de risco, pelo que eu já sei, mas também são pessoas fundamentais nesse momento. Eu podia acrescentar nessa pergunta os pacientes, os profissionais acima de 60 anos de idade. Será que a gente pode dispor de todos esses profissionais? Hipertensão e diabetes são doenças altamente prevalentes na população. Nós não podemos dispor dos pacientes, dos profissionais acima de 60 com hipertensão e diabetes. É óbvio que dentro do possível, eles não devem ser a linha de frente para o tratamento dos pacientes com corona. Mas a gente não pode afastar todo mundo, porque senão vai faltar gente para atender essa população
população. É uma situação difícil mesmo. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e já volta com outras informações. Aguarde. Às 11h45, estamos de volta. A divulgação de notícias falsas na rede social é um desserviço nesses tempos de pandemia. Para ajudar a esclarecer o que é mentira, o que é fake, do que é fato, a equipe do G1 tem ouvido vários especialistas. Vamos ver quais são, então, os assuntos de hoje com a Clara Velasco, da redação do G1. Ô, Clara, eu já vou te encomendar um fato ou fake para a semana que vem ou para os próximos dias sobre aquela entrada que a Paula fez do presidente do Panamá, que decidiu que homem sai quinta e sexta, mulher segunda, terça e quarta, uma coisa assim. Está encomendado. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Realmente tem muita notícia que é impressionante, né? Mas como está no Twitter, aí a gente sabe que é oficial. Bom, eu começo falando sobre mais uma promessa de cura fácil para a Covid-19, que seria o café. O boato fala que tem gente sendo curada da doença na China por tomar o café porque ele teria substâncias capazes de destruir o coronavírus. Isso não é verdade, os especialistas falam que não tem nenhum embasamento científico nessa informação e é o que eu estou sempre repetindo por aqui, que segundo a Organização Mundial da Saúde, até o momento não existe nenhuma substância, bebida ou vacina capaz de proteger as pessoas da Covid-19. Tem também outra mensagem que segue nessa mesma linha. Ela fala que ingerir alimentos alcalinos, como limão, abacaxi ou mesmo laranja, seria capaz de proteger as pessoas da Covid-19. Isso porque esses alimentos teriam um pH mais alto do que o próprio coronavírus. Essa informação também não é verdade. Os especialistas falam que não dá para mudar o pH da garganta ou do pulmão, por exemplo, só pela alimentação. Isso porque depois que os alimentos são ingeridos no estômago e os nutrientes são absorvidos, o pH não é mais relevante, ou seja, ele não importa mais. E para fechar, olha só essa história. A mensagem mostra uma bióloga espanhola criticando os salários altos dos jogadores de futebol e comparando com os salários de pesquisadores que estão aí tentando descobrir a cura do coronavírus. Essa história também não é verdade. Essa mulher que aparece na imagem nem é bióloga, ela é uma deputada federal espanhola e diz que não deu essas declarações. Inclusive, essa imagem que aparece na mensagem que está sendo divulgada na internet é de uma entrevista que ela deu na Espanha sobre outro assunto em 2018, ou seja, não tem nada a ver com a pandemia do coronavírus. Márcio. A gente sempre tem que ficar muito atento. Adorei a maneira como você me descartou, Clara. Não, isso está no tweet confirmado do presidente, não vou nem olhar. Tá bom. Aceito isso. Obrigado, Clara. Até a próxima. Nada, até a próxima. Agora a gente vai mostrar para você algumas dicas para que em casa você consiga evitar aquelas alergias muito comuns nesta época do ano. A gente sabe que os sintomas de uma alergia, de uma gripe, podem se confundir com a da Covid-19. Se você conseguir, menor o risco de se confundir alergia com os sintomas do novo coronavírus. Em tempo de coronavírus e de maior recolhimento, as pessoas alérgicas podem se ressentir e apresentar sintomas como espirros, coceira no nariz e até chiado. E isso pode causar dúvidas. Será que é alergia? Será que é algum sintoma desta pandemia do coronavírus? Lembre-se que se você é alérgico, ambientes fechados, ricos em poeira ou um convívio mais próximo com seus animais de estimação podem piorar as suas queixas alérgicas. Então, aproveite esse tempo e olhe para sua casa. Evite manter muitas coisas empilhadas que acumulam pó. Olhe para o que de você de verdade precisa e o que você não precisa, deixa fora. Aproveita, se você está com um pouquinho mais de tempo, levanta os móveis, passa um pano, dá uma checada se tem algum acúmulo de bolor nos locais, passa um pano com água sanitária que ajuda na limpeza, desinfeta e remove o que te causa alergia. Quanto aos seus animais de estimação, deixa eles fora do convívio tão próximo. Procura que eles não durmam no seu quarto, não durmam num ambiente próximo a você. Bichos de pelúcia, roupas empilhadas, tudo isso, dá uma olhada. O que você não usa tanto, deixa estocado. Deixa mais essas roupas para o dia a dia, que você pode lavar, que você pode cuidar. E isso diminui o contato com os ácaros. Mantenha janelas abertas, deixe o ar circular, pano úmido no chão, remova tudo que é em excesso e com isso você vai ter um melhor controle da sua rinite.
Isso é importante, né, doutor? Porque deve estar cheio de alérgico preocupado por aí. Com certeza. Como os sintomas são muito inespecíficos, eles podem se confundir. Se o paciente pode não sentir nada e ter o corona, quanto mais quem tem algum sintoma nasal. Mas é muito importante fazer o que ela fez mesmo, sugerir a proteção, inibir os sintomas e a vacinação, porque outros vírus podem mascarar o Covid. Se você estiver protegido, você diminui a probabilidade de você ter que procurar o serviço médico pensando que está com o coronavírus. Pois é, além dessa preocupação com a limpeza dos ambientes, há também muitas dúvidas sobre a higienização dos alimentos. A repórter Ananda Apple explica qual é a forma correta de fazer essa higienização dos alimentos. Ananda, bom dia. Bom dia, Márcio. Primeiro vamos lembrar lá do início. Hora de ir no supermercado, não leve celular, bolsa, nem dinheiro, que nessa época é problema. Só cartão e a lista, para você não ficar zanzando desnecessariamente tempo a mais no supermercado. E agora eu vou falar com o enfermeiro e professor da Unifesp, Hugo Fernandes. Hugo, eu comprei refrigerante, arroz, embalagens em vidro, em caixa. Como é que eu faço para limpar quando eu chego em casa? Bom, chegou em casa, as embalagens que são de material não poroso, ou seja, material plástico ou vidro, por exemplo, você pode lavar com água e sabão, enxugar e guardar para o seu consumo. Já as outras embalagens que são porosas ou que podem ser danificadas quando molhadas, então o ideal é que você utilize ou um guardanapo ou um pano descartável, né, um paninho descartável, por exemplo, um pano limpo, para poder utilizar o álcool comum e fazer a limpeza deste material antes de guardá-lo. Essa é a forma ideal. Agora, hortifrutis, verduras, como é que eu faço na hora que eu vou guardar? Bom, se você chegou do supermercado ou da feira e vai guardar o alimento, o ideal é simplesmente lavá-lo com água e sabão, secá-lo e armazenar no seu refrigerador. Agora, e na hora de consumir? Legal. Agora, se você vai consumir, o ideal é que você prepare uma solução que é a base de água, 1 litro de água para... muito obrigado. Para 1 colher de água sanitária, né? As pessoas também chamam de hipoclorito, cândida, enfim. Então, 1 colher para cada litro de água. Então, homogeneiza e depois mergulha a fruta, o legume que você precisa lavar, que você precisa higienizar. Ok, e isso por pelo menos 20 minutos. Sacolas plásticas, você deve passar álcool gel ou álcool comum na alça, porque você estava com a mão suja, e as sacolas retornáveis são ideais, pode passar água e sabão e também álcool. Márcio. Muito bom, Ananda. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Agora, doutor, só para ficar claro, o álcool comum é esse álcool 70%. Álcool gel aqui na mesa para passar um pano. Vamos passar um pano de álcool gel aqui. Não adianta. Eu acho que o nosso colega foi muito feliz, né, na explicação, bastante didática. Eu acho que uma mensagem que é só importante enfatizar e que eu tenho percebido, às vezes, alguns equívocos, é lembrar que o álcool em gel é um álcool para ser usado nas mãos e não para a limpeza dos objetos, né? Então, o álcool para a limpeza dos objetos não deve ser o álcool em gel. O álcool em gel é para a limpeza das mãos. Qual o problema? Não funciona? Não, ele vai, vamos dizer, danificar, não tem a mesma eficácia, pode ficar impregnado, enfim. O álcool em gel, ele é aplicável às mãos, né? Álcool líquido para fazer a limpeza, tomando cuidado que é um produto perigoso, altamente inflamável, voltou agora por emergência, mas manter longe das crianças, como falamos semana passada e ontem também. Vamos aqui para o nosso telão conversar com a Maria Júlia Coutinho, todo dia com a gente, trazendo as notícias do Brasil e do mundo, as notícias que serão destaque no Jornal Hoje. Bom dia, Maju. Oi, Márcio, bom dia para você e para todos que nos assistem. Márcio, vamos lá, o cardápio do JH, a gente fala do reforço que veio da China, 500 mil testes para detectar a Covid-19. O Brasil tem 167 mortes e 4.683 casos do novo coronavírus, mas por causa da falta de testes, o número pode ser maior, né? O ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou o uso da Força Nacional em ações para combater o coronavírus. A gente explica como isso vai funcionar e também como deve ser pago o auxílio de R$ 600 durante 3 meses para os trabalhadores informais. A gente mostra também o trabalho de voluntários que produzem máscaras de proteção para quem trabalha na linha de frente no combate ao coronavírus. A pandemia pelo mundo, a gente traz esse panorama. Nova York está construindo hospitais de campanha no Central Park.
O governador pediu socorro a médicos de outros estados. A Espanha tem um novo recorde de mortes num único dia. Na Bélgica, uma menina de 12 anos morreu por causa da Covid-19. E a Organização Mundial da Saúde faz um alerta: a pandemia está longe de ser controlada no primeiro continente atingido, que é a Ásia. E, Márcio, eu quero perguntar para você aqui, porque eu estou perguntando para todo mundo, o que você tem feito aí nessa quarentena mesmo? Acho que você já contou, está lendo, está fazendo o quê em casa para deixar a cabeça um pouco mais leve? Eu confesso que eu venho trabalhar aqui de manhã e volto direto para casa. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Eu fui até uma vez no supermercado, mas vou direto para casa. Em casa, eu estou ficando muito com as minhas crianças, com os meus filhos. Tento ensinar para eles um pouco para valorizar um pouco esse momento. É tão difícil, é tão duro, não vai passar tão cedo, mas eu acho que daqui eles podem tirar alguma lição para o futuro. Eles são tão pequenos, estamos vivendo juntos essa pandemia, estamos vivendo juntos esse momento de isolamento. Eu acho que se a gente divide com eles, explica um pouco para eles, ou até ouve a visão que eles têm. Meu filho tem 16 anos, capta muita coisa com muito mais facilidade do que a gente. Então, acho que a gente aprende muito com eles também. É verdade. Eu tenho lido com meus pais por videoconferência e o nosso cinegrafista que está aqui atrás, o Edilson Caju, ele dança James Brown na pandemia. Qualquer dia eu vou botar esse vídeo pra gente, porque é demais. Tinha que fazer isso agora. Não... Imperdoável que não tenhamos uma câmera mostrando esse rapaz. Amanhã, então, tá combinado? Eu vou trazer Edilson Caju dançando James Brown na pandemia. Maju, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Tchau, tchau. Valeu, beijão. A gente continua aqui no telão com as perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Eu tinha separado uma muito boa aqui pro doutor. Sempre me perco aqui nessas horas. Vamos com a da Cláudia primeiro. Usar lustramóveis e cera na limpeza de casa é eficaz no combate ao coronavírus, doutor Marcos? Não há nenhum dado que cera traga qualquer tipo de prevenção da infecção pelo corona. O móvel vai ficar lindo, mas vai continuar sujo pelo vírus ali, né? Se for o caso. Pessoas com sinusite crônica, pergunta da Cristiane, sinusite crônica e rinite aguda, são grupos de risco? Isoladamente, não, mas a rinite aguda e a sinusite crônica estão associadas com outras doenças respiratórias, como asma, que sim podem ser associadas como grupo de risco. Então, atenção com o teu diagnóstico. A gente não quer fazer teleconsulta aqui, mas é uma dúvida que muita gente tem. Do Alan, estou com uma leve febre há mais de 3 dias e comecei a tossir. Devo ir ao hospital fazer o exame para o coronavírus? Não, acho que, vamos dizer, a gente já enfatizou bastante que as situações que devem suscitar a necessidade da ida ao hospital são situações que sugiram a presença de complicações, quais sejam cansaço, febre persistente, uma queda no seu estado geral. Frente a essas situações, você deve procurar o hospital. Quadros leves, Márcio, como esse que foi colocado, de uma febre, tosse que iniciou agora, infelizmente, nesse momento, a gente nem tem como fazer o teste do coronavírus e a ida ao hospital não agrega, vamos dizer, nenhum grande valor. Então, se concentrar a ida aos hospitais naqueles pacientes que apresentem sinais de possíveis complicações. Pergunta do Luciano agora. Os fumantes, independente de idade ou doença pré-existente, eles fazem parte do grupo de risco? Pensando só pelo hábito tabágico, não. Se o hábito tabágico induziu alguma doença respiratória, sim. Mas, Luciano, essa podia ser uma boa oportunidade para você parar de fumar. Essa é uma excelente dica. A Letícia, toda vez que saímos e voltamos para casa, temos que lavar o cabelo? O vírus pode estar no cabelo? Eu acho que a gente está, vamos dizer, discutindo coisas, às vezes, exageradas no nosso dia a dia. Há que se ter sensatez, né? Então, a gente já sabe quais são os mecanismos principais de contágio desse vírus e a gente deve tomar essas medidas e, principalmente, a lavagem das mãos quando você chega em casa. Se chegou em casa, lava suas mãos, porque a maneira de você se contaminar, vamos dizer, é se sua mão estiver com o vírus e você levar as suas mucosas. Então, se você fizer isso, você já está prevenindo grande parte das infecções. E acho interessante comentar, Márcio, com você, que esse hábito da lavagem das mãos, que a gente está, vamos dizer, tentando enraizar na população e vivenciando nesses últimos momentos, o isolamento, eles vão contribuir também para a diminuição de outras doenças que se transmitem dessa forma. Não é só o coronavírus, diversos outros vírus respiratórios, por exemplo, vírus da influenza, o vírus sincicial respiratório, vírus que causam diarreia, né? Por exemplo, o norovírus, o rotavírus, eles se transmitem também dessas formas, a própria hepatite A. Hábitos corretos de higiene, a gente vai aprender essa lição depois dessa pandemia, melhoram muito a saúde da população.
não só para o coronavírus. E que fiquem, e que esses hábitos permaneçam São hábitos com a gente. saudáveis, exato. Doutor Marco, doutor Caio, agradeço muito a participação de todos vocês aqui no nosso programa hoje. Muito obrigado mesmo. O senhor tem uma mensagem rapidinha, não tem? Eu acho que é uma mensagem que eu queria deixar muito rápida, Márcio, para quem está nos escutando. Eu tenho percebido, como professor universitário, como expert, que tem havido muita discussão em relação a esses métodos, discussões políticas, etc. O que eu acho que é importante nesse momento é nós focarmos as nossas energias, uma vez que a evidência do mundo inteiro aponta nesse sentido, é interromper essas discussões que não levam, vamos dizer, a lugar nenhum e concentrar as energias e os esforços para minimizar o impacto dessa pandemia. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar no final da nossa conversa hoje. Que todos fiquem em casa, na medida do possível, é claro. A gente fica por aqui, você pode rever o nosso combate no Globoplay. De novo, se puder, fique em casa e lave bem as mãos, com muita frequência. É o jornalismo da Globo ao seu lado, sempre com muita informação. Agora você fica com as notícias no seu estado, logo depois vem o Jornal Hoje. Tenham todos uma boa tarde.